Olá, seja bem-vindo ao Pod Café, mais um episódio, Mari, nós aqui novamente trazendo muitas informações. Tem gente boa hoje com a gente, hein? Sim, com certeza, Fábio. Olá, pessoal, boa noite a todos. Estamos iniciando mais um Pod Café e hoje é uma pessoa muito especial, para mim, e particularmente muito especial, mas vamos antes soltar o nosso minuto do café? Vamos lá, Salute, é com você. Estamos novamente aqui no Minuto do Café e hoje não vou falar de qualidade, mas vou falar de curiosidade dos nossos cafés, dos cafés brasileiros. Para quem não sabe, mas já ouviu falar, na crise de 1929, onde houve a quebra das bolsas, principalmente nos Estados Unidos, na Bolsa de Nova York, o Brasil carregava naquele período um estoque de café muito grande. E na época o presidente Getúlio Vargas tomou a atitude, apoiado pelos barões do café, de queimar esse estoque. Porque após a crise, o preço do café mundialmente caiu. E uma curiosidade é que naquela época o Brasil não podia exportar café de baixa qualidade, de bebida Rio. Isso aí era prioridade da África, que estava no mercado há mais tempo do que nós. E esse estoque se formou por não podermos exportar o café de bebida Rio. Naquela época, na década de 30, 31, 32, o café ele era colhido em sacas de algodão de 100 quilos e de vez de ser esparramado no terreiro, esse café ficava no sol ensacado. E quando ocorria períodos de umidade, de chuva, esse café fermentava e estragava e não podia ser exportado e se criou esse grande estoque. E depois da quebradeira das bolsas, chegou ao consenso de eliminar esse grande estoque, certo? Para que o preço subia, e isso veio a acontecer anos seguintes. Então essa queima de café era café de má qualidade e por isso que ele foi queimado, certo? Boa noite a todos e obrigado. Beleza, ao Salute, hein? Salute sempre arrasando nas informações deles são dele. Fantásticas, né? Sempre. Muita curiosidade. Parabéns, Salute. E obrigado por sempre estar aqui com a gente. Mari, quem está hoje com a gente? Hoje aqui com a gente temos um empresário aqui de Garça. Não só de Garça, né, Fábio? Um empresário aí de São Paulo também. Tem empresas... É do Brasil, é do mundo hoje, né? Do mundo. Hoje é do mundo. Um cara muito especial. Pra mim, não tem nem o que falar dele, né? Mas vamos tem muita resenha, hein? Tem muita resenha. Muita resenha. O Fábio quer ficar com ele aqui a tarde inteira conversando. Porque... se deixar, na conversa a tarde inteira. Muito bom. Quem tá aí hoje, Mari? Hoje está aqui conosco o senhor Wagner Luiz Pérez. Seja muito bem-vindo, Wagner. Muito obrigado pelo convite, parabéns pelo programa. Programa muito bem ouvido, as pessoas estão gostando muito. E nós sabemos da dificuldade que é manter, né? Fazer esse programa, um podcast, começar um podcast é muito fácil. Agora, manter um podcast, como vocês estão conseguindo já está segundo ano, não é isso? Segundo ano. Eu acredito que vocês têm muito a oferecer à Garça, à nossa região. É muito importante, né, essas conversas que vocês têm com as pessoas, dar visibilidade para alguns projetos, para algumas pessoas. Então vocês estão de parabéns e espero que vocês continuem com o projeto. Não desanimem. Não desanimem. Seja persistente. Perseverante. É isso aí, é o nome do jogo. É o do jogo, é isso mesmo. Muito legal. Ô Wagner, vamos começar aqui. Lá primeiro, o Wagner nasceu em Garça. Nasci em Garça, 2 de março de 1971, no hospital, infelizmente, fechado, Samaritano. Nossa. Você é o filho caçula, Wagner? Sou o mais novo. Meus pais tiveram 5 filhos. Né? O primeiro filho é o Flávio, pai da Mariane. Depois teve o Dinho, teve a Rosana, a Rosângela e, por último, o Wagner. Ah, Rosângela. É a que mora fora do país, mora na Europa. Ah, nem sabia. Tinha mais essa irmã. Somos em 5. Interessante.
Ah, que interessante. Ô Wagner, você estudou aqui em Garça, onde? Eu comecei estudando na escola Lidivônia Gomes Marques, né? Até a 3ª série. Depois eu fui para o Colégio Santo Antônio, graças à mãe da Mariane, que era professora na escola. Na época, os meus pais não tinham condição de pagar uma escola particular, mas a Mara era professora na escola e tinha direito a uma bolsa. Então, na 4ª série, eu me transferi para o Colégio Santo Antônio e fiquei até a 8ª série no Colégio Santo Antônio. Ô Wagner, disse que você começou a trabalhar muito cedo. Muito cedo. Fazendo o quê? Antes dos 12 anos. Com 12 anos foi meu primeiro registro. Na época podia registrar, né? Eu trabalhei antes na Gardísio. Meu irmão era proprietário de uma oficina mecânica chamada Gardísio. Era uma autopeças. O irmão é o Flávio. Flávio. Então, antes disso, eu já ia ajudar. Eu ia na escola à tarde, de manhã eu ia na Gardísio. Quando eu mudei a escola para de manhã, eu ia à tarde na Gardísio. Comecei, na verdade, o meu irmão um dia passou na casa da minha mãe. Na época tinha o tal de entregar conta. Então, os caminhoneiros compravam na Gardísio durante o mês. No final do mês, fechava-se a conta. Emitia-se a nota fiscal, a duplicata, né? E tinha que entregar. Olha só que loucura, tinha que entregar. Então, o meu irmão entregava essa conta. Então, um dia ele passou na casa da minha mãe cedo, ia entregar a conta. Ele falou, vai comigo entregar a conta, porque eu não preciso descer da caminhonete, que tinha uma Toyota Bandeirantes, 65 azul, se não me engano. Aí eu fui com ele parava a caminhonete na frente da casa do Fábio, eu descia, apertava a campainha, acho que nem interfone tinha na época. Ele apertava a campainha, bater palma, saia cachorro gritando, latindo. Entregava a conta, montava e ia embora. Então comecei minha carreira trabalhando, entregando conta. Olha que legal. Depois aí eu ia na Gardísio, eu gostava, ficava sempre ajudando, né? Antes disso eu ia no sítio, meu tio tinha sítio de vaca de leite em Agudos. Então eu passava as férias na casa da minha avó materna, e eu ia ajudar meu tio a tirar leite, todo dia cedo. Ah, você sabe tirar leite? Na época eu sabia, né? Agora eu não sei mais. Não, né? porque é difícil, não é então, qualquer coisa, tem que ter força na munheca. Então sempre gostei muito de estar sempre em movimento, trabalhando, ajudando. Então aí depois foi na Gardísio, mas quando a PPA nasceu, que nasceu com o nome Portal, em 1983, nasceu aqui na Gardísio, aqui próximo ao Postão, e depois foi transferida para o Distrito Industrial. Foi a primeira indústria do primeiro Distrito Industrial de Garça, foi em 1983. Aí eu comecei formalmente a trabalhar na parte de eletrônica da Portal. Tinha 12 anos. 12 anos, estava na 6ª série. Olha. Nossa, já começou a trabalhar na... E a cidade terminava ali naquele semáforo que tem na Rabenda da Costa Machado, aquele semáforo que hoje tem um pet shop ali na esquina, a cidade já terminava ali. Tá. Daí para frente era só café. Tinha uma estrada e eu tinha uma bicicleta, eu ia de bicicleta. Ah, você ia de bicicleta? Aquela subida é difícil. Eu estudava no Colégio Santo Antônio até meio-dia, ia para casa, almoçava, montava na bicicleta e ia para Portal, trabalhar na parte de eletrônica, montar a central de comando. Ô Wagner, mas e como você aprendeu essa parte eletrônica? Porque você era uma criança, com 12 anos é uma criança. Hoje, 12 anos, não pode nem pensar, né? Deus mas me na livre. época Não, podia, hoje na época podia. Então, aprendi. Meu irmão, o Dinho, que cuidava da parte eletrônica, ele me ensinou a pegar os componentes, colocar na placa, soldar, e eu aprendi e comecei a montar. E de uma coisa puxa outra, acredito eu que lá para os 14 anos eu comecei a comprar. Nossa. Comecei a comprar. Então eu comprava componentes para eletrônica. Comprava numa empresa em Rio Preto chamada Irmãos Neck. E depois nós crescemos mais um pouco. Aí nós começamos, o meu irmão Dinho começou a comprar numa empresa em São Paulo, ali na Rofrens de Abreu. E aí já estava maior. Então eu comecei minha vida fazendo compras para setor de eletrônica. Foi aí que eu conheci o comércio. Até então eu era técnico, né? Estava montando central, ajudava a instalar automatizador de portão, os primeiros eu ajudei a instalar, depois instalava interfone, eu ajudava, na época o Dinho também fazia uma questão de manutenção em KS. KS, muita gente não sabe o que é isso, mas é uma telefonia. Antigamente usava-se um produto chamado KS. E a gente fazia manutenção, então eu era mais técnico. Mas quando eu descobri o comércio, aí eu descobri minha vocação. A minha vocação não era técnica, minha vocação não era consertar coisas, ou instalar coisas, ou montar coisas, não era a minha vocação. E quando eu descobri o comércio, aí sim, aí eu me encontrei. Então eu comecei comprando, e logo na sequência eu comecei a vender. Aí começou a minha vida empresarial, foi
dentro da Portal. Esse fornecedor de São Paulo, que se chamava Sotomayor, a empresa, o nome dele é Júnior, o diretor, o dono. E nós comprávamos muito clipe de bateria. Antigamente o controle remoto era bem maior do que é hoje e usava uma bateria 9 volts, que tinha um clipe, um negocinho que fazia assim, na bateria. E nós comprávamos muito clipe de bateria. E o Júnior perguntava, Wagner, você compra um monte de clipe de bateria, e por que você não compra a bateria? Não sabia, tinha 14 anos, foi perguntar pro Dinho, por que o Júnior perguntou? Porque a bateria queima, vem descarregada, aí nós vamos colocar no controle, vai estragar nosso controle e vai ficar ruim para nós. Voltei e contei pro Júnior. O Júnior falou assim, tá bom, passou um tempo. Ô Wagner, por que você não vende bateria? Eu te faço um preço bom, te dou uma condição de pagamento. Voltei, Dinho, eu posso vender bateria? Pode. Não é eu? Fala o que você quiser. Maria não conhece bem o Dinho. Fala o que você quiser. Tá bom. Pensei comigo, eu vou vender bateria, mas eu sou muito novo. Eu montava na época ainda Central também, trabalhava. Falei assim, vou chamar minha irmã Rosana de sócia. Minha irmã na época era financeira da empresa. Já era mais velha que eu, já cuidava das finanças da empresa. E a minha sociedade com a Rosana nasceu assim. Então eu sou sócio da Rosana, minha irmã, desde quando eu tinha 14 anos de idade. Começamos com baterias. Eu chamei ela para ser sócia, ela aceitou. Então nós começamos informalmente um comércio de baterias dentro da Portal. Foi assim que eu comecei a minha carreira empreendedora. Poxa, olha... Interessante. Eu não sabia que tinha gostado assim a sua sociedade. Mas com 14 anos, uma pessoa para colocar no Compras, e hoje vocês sabem disso, que o Compras, se ele não for bem gerido, ele coloca a empresa em dificuldade. Ele pode comprar uma quantidade elevada ou deixar de comprar e faltar, e tudo isso pode causar algum dano na empresa. Então a responsabilidade com 14 anos de comprar produtos foi enorme. Dois loucos, né? O que deixou e o que pegou, né? Mas a história da nossa família, a história da Portal e da nossa família que se confunde, né? É bem isso. Nós somos realmente ousados, nós não acreditamos que a gente não pode. O que faz um empreendedor fazer algo diferente é acreditar que ele pode fazer algo que as outras pessoas acham que você não pode fazer. Então, na época, quando meus irmãos começaram a Portal, eles contestaram todo o sistema garcense. Que o sistema em Garça acreditava que tinha que produzir café, que é uma cultura muito nobre, que obviamente é muito bom, mas na época, lá em 83, não tinha a cabeça que tem hoje a cafeicultura, o café não era o que é hoje um produto, era um commodity que trabalhava fortemente uma produção arcaica e que todo mundo que era bem de vida em Garça tinha café. Então meu pai era um pintor de parede, minha mãe é uma doméstica, trabalhava em casa, uma dona do lar, né? O Flávio não tem faculdade. O Dinho que tem um curso técnico é o Dinho. O Dinho tinha um curso técnico feito em Bauru. Então, para nós sempre foi assim, é possível. Então, meus irmãos começaram a indústria, também desacreditado, sem dinheiro. E como que dois irmãos que não têm faculdade, não são engenheiros, não estudaram na Polo, em São Paulo, não conhecem nada, vão fazer um automatizador de portão em 1983. Nunca se esqueça disso. Garça era uma cidade basicamente cafeeira, monocultura do café. Então já começou contestando o sistema e depois, obviamente, o que eu fiz também foi contestar o sistema, porque como você mesmo disse, como que alguém de 14 anos pode fazer as compras de uma empresa, de uma indústria de automatizador de portão? É o barco é o barco, todo mundo ali estava no mesmo barco, né? Nós não tinha outra coisa. O risco ainda era muito maior, seguinte, né? Não tinha outra opção. Nossa opção era fazer a Portal dar certo. Então todos trabalharam para fazer a Portal dar certo. Todos, sem exceção. Que o risco ele se torna muito maior porque qualquer coisa que desse errado... Era a família inteira. Era a família inteira junto num projeto só. Todo mundo junto e fez dar certo. E isso fala aos empresários que estão começando. Muita gente em Garça empreende. Garça é uma cidade empreendedora hoje. Obviamente, no meu conceito, graças ao trabalho da nossa família, em especial o Flávio, que fez todo esse trabalho e está até hoje, né? Hoje a PPA é uma empresa líder, uma empresa inovadora, uma empresa que hoje é admirada no Brasil todo, mas começou em 83, sem nenhum dinheiro, sem nenhum conhecimento, e o conhecimento foi adquirindo ao longo do tempo. Eu quero deixar claro o seguinte, e isso é só uma constatação minha. A família Pérez, que inovou
e fez isso. Garça hoje é Garça do tamanho que está porque vocês inovaram, porque o café ele empregava muita gente. Se fosse hoje e vocês não tivessem mudado, enfrentado o sistema, nós não teríamos hoje emprego em Garça. Se nós não tivéssemos essa indústria que nós temos hoje. Porque tem cidades que não têm esse polo industrial, e aí o que acontece? As pessoas precisam trabalhar fora da cidade, onde a cidade não consegue crescer. Por essa atitude da família, hoje nós temos um polo industrial na cidade. O café continua sendo o café, mas com a mão de obra bem menor, e a indústria absorveu essa mão de obra. O que faz a cidade estar aí hoje viva e ativa, né? O café hoje está no outro patamar, né? Inclusive a Mariane está empreendendo aí num projeto de café, e tem outras famílias e outros cafeicultores. Isso é muito nobre, porque o café nós estamos começando a aprender que a produção básica é importante, é boa, é possível ganhar dinheiro, mas onde está o dinheiro, e não é o dinheiro só para quem produz, né? Eu tenho uma coisa dentro de mim que eu aprendi, obviamente, com o meu irmão, né? Você tem que criar riqueza para distribuir riqueza. Então, o que a gente faz em Garça hoje, né? Todo empresário faz, é criar riqueza e depois distribuir riqueza. Então, para você criar riqueza, você tem que produzir. O comércio não cria riqueza. O comércio, ele aproveita, porque como que eu vou vender para alguém? Eu tenho que produzir. E a indústria, de uma maneira geral, hoje eu tenho uma empresa de software, que eu também considero uma indústria, né? Eu fabrico software que não é considerado indústria ainda. Isso é uma grande briga na Fiesp, Ciesp, todos esses negócios aí. Meu irmão, inclusive, é um incentivador dessa discussão. Porque quem fabrica software. Software não existe. Sim. Você vai lá, fabrica ele, você vende, é uma fábrica. É que as pessoas ainda acham que fábrica é uma coisa que pega na mão. Tem que pegar. Fábrica. Sim. Software é uma fábrica. E você traz riqueza. Então, como que um país gera riqueza? Exportando. Como que uma cidade gera riqueza? Exportando. O que é exportar? Eu vendi em Marília, eu exportei. Se eu vendi em Galha, eu exportei. Eu peguei riqueza de Galha, de Marília, e trouxe para Garça. Eu vendi meu software, peguei o dinheiro do meu cliente de Marília e trouxe para Garça. Com isso, eu distribuo riqueza em Garça. Eu vou pagar os meus funcionários, vou pagar os meus fornecedores, e o dinheiro veio para Garça. Aí as pessoas vão consumir no comércio de Garça. Certo? Então é assim que gera riqueza. Então, o que nós fizemos, né, ao longo da nossa vida foi trazer riqueza para Garça. Essa riqueza, o café é a mesma coisa. Eu produzo o café, eu vendo o café, quem compra o café vai pegar a riqueza e trazer para Garça. Então isso é muito nobre. Então nós temos que incentivar a indústria, de uma maneira geral, incentivar o produtor de café. Agora, produzir o café e vender o café, a grande riqueza do café não está aí. Está depois. O que estão fazendo em Garça hoje é agregando valor nessa cadeia. Então, ao invés de pegar o café, beneficiar o café e vender o café, está pegando o café, beneficiando o café, torrando o café, moendo o café e vendendo o café. Agregou riqueza. Isso que falta no Brasil. A indústria de transformação. Nós somos muito bons em produzir commodity. Nós temos que ser bons também agora em transformar esse commodity num produto acabado. É isso que Garça começou a fazer com a Portal. Antes em Garça, obviamente, tinha outras indústrias. Algumas, infelizmente, não estão mais aqui. Mas ainda tem indústrias. Nós temos o Pastifício Paulista, nós temos a McLaurin. A Deusa, né? Então tinha indústria, mas a Portal realmente, além de crescer muito, ela distribuiu essa riqueza. Em 90, a Portal passou por uma transformação, na época, para poder fazer a terceirização. O meu irmão esteve na França, visitando uma indústria na França, aprendeu isso, teve uma consultoria de um amigo nosso chamado Sérgio Couto, e ajudou muito nós na época, e foi implantado o processo de terceirização. Aí criou-se várias empresas em Garça para trabalhar para a Portal. Esse foi o grande boom. Sim. Aí distribuiu conhecimento, aí distribuiu empreendedorismo. Então nessa época foi o que a Portal fez de melhor para Garça. Hoje Garça tem uma infinidade de indústrias. Nós tivemos aí uma indústria que fechou há pouco tempo, né? Não é muito pouco tempo, mas fechou. Outra também praticamente está fechando, infelizmente, né? Mas Garça não sentiu tanto, talvez sentiu um pouquinho no começo,
E hoje está tudo estabilizado. Por quê? Tem uma infinidade de indústrias em Garças menores que produzem tecnologia, que produzem produtos. Garça hoje é um local muito forte de moldes de injeção plástica. Garça tem muita injetora plástica. Tem mesmo. Tudo isso começou em 90. Começou com a Portal fazendo o processo de terceirização dela. E hoje Garça tem uma infinidade. Então hoje a mão de obra que se perdeu no fechamento dessas indústrias, hoje já está acomodada. Aí surgiu a indústria de software. Então, quer dizer, Garça hoje é um polo. E tudo isso temos que ser justos. Muito fortemente apoiado na ETEC e na FATEC. Isso é importante Se falar. Garça é o que é hoje, eu posso falar pela minha empresa. Isso eu posso afirmar. O resto eu estou sugerindo. Mas sobre a minha empresa, full time, eu posso afirmar. Eu só conseguir ter a full time do tamanho que ela está hoje, graças a uma parceria muito forte com a ETEC e com a FATEC. Que a mão de obra da full time, na parte de desenvolvimento de software, que é o nosso negócio, 90% para ser conservador é formado pela ETEC e FATEC. Muito bom. É muito importante. Não, isso é importante as pessoas ouvirem e darem valor à FATEC de Garça. Tem muita gente que vai estudar fora e nós temos aqui uma excelente faculdade. Excelente escola. Exatamente, e é uma faculdade pública. Inclusive, Sim. você que está procurando aí, está na fase, você ou seu filho que está procurando uma universidade boa, temos aqui em Garça a FATEC, que é uma faculdade pública, muito bem valorizada, muito bem vista e que está aqui na nossa cidade. Então não deixe de ir lá conhecer. Começa na ETEC. Eu tenho uma ideia, já tratei isso com o prefeito, com o Bruno, a gente tem falado sobre isso. Depois teve a pandemia, esfriou e nós temos que voltar a esse tema. Nós precisávamos convencer ou demonstrar para o jovem que está no ensino fundamental. Na minha mas não é o colegial, o outro. Antes. Fundamental. Dois. Tem o Fundamental 1. Fundamental 2, que termina no tal do nono ano. Termina no tal do nono ano. Isso. Na minha época, 8ª série. Agora é nono ano. Esse tal de nono ano, nós tínhamos que fazer um trabalho em toda a escola de Garça, mostrando o que é a tecnologia, o que é software, o que é mecatrônica, o que é mecânica. Para esse aluno que está hoje no nono ano, querer ir para a ETEC. Querer ir para a ETEC. O colegial no Brasil teria que ser técnico. Na minha opinião, o governo só poderia ter colegial técnico. Se você quer um colegial que não é técnico, particular, o do Estado é técnico. Você vai ter que sair com uma profissão. Porque eu digo, a ETEC é fantástica. Eu tenho funcionários da ETEC maravilhosos. Então, você, mãe, como a Mariane disse, você, estudante, aluno, olhem para a ETEC. Não faça o colegial simples, faça o colegial técnico. Você vai sair com uma profissão. Eu falo para todas as pessoas que conversam comigo, ou o pai, ou o próprio jovem. Você não quer ter problema de empregabilidade na sua vida? Faça software. Estude software. Faça programa. Você nunca vai ter problema de empregabilidade na sua vida. E vou dizer uma coisa para você. Você vai ganhar muito bem, tá? Você vai ganhar muito bem. Hoje nós temos um trabalho na Full Time. Basicamente, todos os nossos softwareistas, eles são formados na casa. Eu falo que eu tenho uma indústria de software e uma indústria de softwareista. São duas indústrias. Eu tenho uma indústria de softwareistas. Baseado na ETEC, com o apoio da ETEC, com o apoio da diretora da ETEC, a Ana, com a equipe da ETEC, com os professores da ETEC. É uma parceria assim, muito importante. E com a FATEC, com a diretora da FATEC, com os professores da FATEC. A gente pega o aluno da ETEC e agora o governo do estado, a diretora fala até que eu acho que o governador me ouviu. Eu falava muito que tinha que unir ETEC e FATEC. ETEC e FATEC eram separadas em Garça. Sim. Nós conseguimos juntar as duas. E hoje, o governador não me ouviu, obviamente, que eu não tive nenhum acesso a ele, mas ele criou um curso chamado AMS, se não me engano. Esse curso, o aluno entra para fazer o colegial, então ele entra, faz 3 anos de curso técnico, e a ETEC, a FATEC seria mais 3 anos. Corta 1 ano. Então fica 3 anos da ETEC, 2 da FATEC. São 5. Ao invés de 6, são 5.
Isso tudo é feito na FATEC, dentro do prédio da FATEC, à tarde. À tarde, é. E os primeiros 3 anos é a grade e os professores da ETEC, mas na FATEC. E os dois, esse ano começou o primeiro ano da FATEC. Terminou o ciclo da ETEC e começou a primeira turma que vai estar estudando na FATEC. Legal. Mais 2 anos. Esse curso, o governador também teve o cuidado, o governador, que eu digo, toda a equipe, né, da secretaria, tudo. Esse curso é baseado numa empresa. Ele tem que ter uma empresa como padrinho. E foi a Full-Time. E é a Full-Time. Legal. Essa empresa, todo aluno desse curso tem que ir na empresa. Então lá na Full-Time tem um local que esses alunos têm que ir lá. Eles têm que ir lá e passar uma carga horária na empresa. Estudando, mas vendo o mundo corporativo, entendendo como funciona uma empresa, tendo aula, tendo palestra, o meu pessoal tomando conta deles, orientando. E de lá nós já estamos captando gente. A gente capta, e eles continuam fazendo curso. Não interfiro nada no curso. Acerta a carga horária do estágio e o estágio é remunerado. O estágio na Full-Time todo é remunerado. Então eles já entram fazendo estágios e esse aluno em 5 anos sai formado. Curso técnico e faculdade, sai com diploma universitário da FATEC. E empregado. Eu tenho como meta empregar todos. Todos. Que bom. A pessoa passa pela Full-Time, só não é empregada porque ela tem alguma dificuldade que ela precisa evoluir. É muito estudo, né? Para fazer isso, a parte tecnológica, Com certeza. ela é muito estudo e às vezes a pessoa ainda está um pouco cru, precisa estudar um pouco mais. Como tudo na vida, você tem que gostar. Né? Você tem que gostar. Então eu falo que não tem pessoa que não aprende, tem pessoa que não dá valor, que não quer, que não se achou, como eu não me achei na parte técnica. Sim. Estava falando para vocês. Eu trabalhei na parte técnica, mas não era meu negócio. Quando eu fui para a área comercial, é meu negócio. Pronto, encontrei Se encontrou, e evoluí. Então pode ser que a pessoa está nesse curso e não está encontrada, não é isso que ela quer. Só que na Full-Time eu tenho também um departamento comercial muito intenso. E como a gente vende software, óbvio que o nosso vendedor precisa ter uma formação técnica. Tem que Então entender o que tá muitos falando, deles entram na parte técnica e vão para a área comercial. Então também é importante. Então, se você gostaria muito de dar certo na vida, obviamente pode ser outras profissões, não tem só essa profissão, Sim. obviamente. Mas se você tiver um donzinho, alguma coisinha com matemática, com lógica, porque o que é software? Matemática e lógica, não é Sim, nada além disso. Você tem dom de matemática e lógica, software. Você pode estar certo que você vai ter uma empregabilidade, não é na Full-Time, tá? Eu, como digo, a gente é uma roda que fica todo o tempo. Então muita gente sai. No começo a gente ficava irritado, os meus diretores ficavam irritados, eu ficava irritado. Hoje nós já estamos tão evoluídos que para nós não muda nada. A pessoa sai, vai para uma coisa melhor. Não tem problema, mas tem outro vindo. Também se não sair, como que outro vem? A empresa não cresce tanto assim, né? Ela cresce, mas não é tanto, né? Então, quer dizer, sai muita gente, entra, volta. Acabamos agora de voltar uma pessoa, ele formou com a gente, entrou, 3º ou 4º funcionário nosso, saiu, formou na empresa, chegou no cargo sênior, saiu, foi trabalhar em outra empresa, voltou agora em outro projeto nosso. Nós temos um outro projeto em Garça também. Nós temos um outro projeto, nós temos uma startup em Garça, que é uma junção, inclusive nós somos sócios, eu e Maria. Nós temos um projeto novo que é uma empresa de software também. E estamos contratando gente, estamos contratando o mesmo processo, ETEC, FATEC, estagiários. E quem vai ser o sênior nessa empresa é um ex-funcionário da Full-Time que foi formado na Full-Time, saiu e voltou. Com muito mais conhecimento. Sem dúvida. E está formando uma outra empresa. Nós estamos formando uma outra empresa em Garça que também tem um sucesso com certeza brilhante pela frente. Uma empresa de medição, chama Metan, e ela faz medições. Começou com água, mas é água, energia, gás, ar comprimido, umidade. Tudo que é mensurável. Tudo que é mensurável a gente vai medir. Legal. Uma empresa está nascendo. Então, como essa, tem outras várias em Garça. E nós temos que incentivar mais isso ainda. A Garça tem que ter... eu entendo, a gente já teve algumas conversas na SIG, na FATEC, com a secretaria do Bruno. Acho que nós temos que intensificar isso, Fábio, porque isso é o futuro. Nós tínhamos que fazer de Garça um polo, já é um polo. A base está feita. Nós não precisamos criar cultura. A cultura tem, a base tem. Inclusive, nós vamos ter o Senai em Garça também. É verdade. Um trabalho muito intenso do Flávio, junto à Ciesp, né, com os professores do Senai de Marília. O prefeito já adquiriu a área, recomprou
pegou de volta, recomprou, não sei os detalhes, obviamente, mas a área que era da FAEF ali, Rua das Flores. Rua das Flores, o prefeito adquiriu junto à FAEF e vai ser o Senai, além de outros projetos da prefeitura, mas o Senai vai ser ali. Eu acredito espero faço até um pedido aqui ao prefeito João Carlos que antecipe isso, agilize isso, que eu acredito que no ano que vem nós vamos ter aulas do Senai em Garça, que é uma escola fantástica. E vem complementar a ETEC e a FATEC, não vem competir. Professores e diretores da ETEC e da FATEC, fiquem tranquilos, o objetivo não é competir, é complementar todo o ensino técnico de Garça. Garça vai ficar uma cidade que vai ter 2 ETECs, uma FATEC e um Senai. Só isso já faz de Garça uma cidade especial. E como você disse, nós temos que valorizar isso, cuidar disso como um patrimônio de Garça. Muito bom. É importante o que ele está falando, porque tá tendo vestibular agora da FATEC, né, no meio do ano. E até conversei bastante com as professoras e a gente está ajudando a divulgar o vestibular, porque muita gente ou não sabe, ou não quer, ou não dá muito valor. E aí os cursos acabam não completando todos os cursos, o que podia ser muito maior. Isso é inadmissível. Isso é inadmissível. Então o trabalho que a Mariana está fazendo tem que convocar a sociedade de Garça, a SIG, Rotary, Lions, toda a sociedade organizada, as indústrias, o comércio, todo mundo, isso ajuda todo mundo, Sim. É pro bem de todo mundo. Então nós tínhamos que ter na ETEC, na FATEC, nas 2 ETECs, na FATEC, briga de local, não só sobra de vaga. Isso não existe. Exatamente. Só que esse trabalho tem que ser feito antes. É lá no ensino fundamental. Na última feira que teve, que vai ter outra esse ano, se não me engano, lembra que nós fizemos um trabalho, pegamos ônibus, levamos alunos da prefeitura para visitar a feira. O trabalho é de base. O que falta no Brasil é trabalho de base, é lá na infância. Se a infância é mal conduzida, vai dar problema na frente. Nós temos que cuidar das crianças, cuidar fortemente. Então nós temos que ter um trabalho forte com a Secretaria de Educação de Garça, para fazer um trabalho de cultura. O SESI tem um trabalho fantástico. O SESI é outra instituição Realmente. Que eu estou procurando me aproximar como full-time, mas tem que se aproximar à sociedade. É uma escola maravilhosa. Agora no SESI vai ter no colegial obrigatoriedade de matéria. Garça foi escolhido ADS, é o curso de software. Garça, 2 vezes por semana, vai vir professores do Senai e de Marília dar o curso de software para os alunos do colegial. SESI. Olha que legal. E quando tiver o Senai em Garça, espero que seja no começo do ano que vem, os alunos vão até o Senai para ter o curso. Daquele jantar que seu pai me convidou para ir do Senai, eu conversei com a diretora máxima do SESI. Quer dizer, nós temos acesso a esse pessoal todo através do Flávio, nós temos que usar isso melhor. Só que eu sempre digo para todos, a full-time eu uso. Eu posso dizer para você com o maior orgulho, eu uso ETEC e FATEC. Só que não é feito para full-time, é público, é para todas as empresas, não é só para full-time, é para todas as empresas de Garça. Então, realmente, precisava ter um trabalho forte. E, nesse momento, eu faço um pedido a você, Fábio. Você, como a SIG, tem que encampar essa ideia. Porque essa ideia, não que vocês não estão dando apoio, não que vocês não participam, não, pelo contrário. A SIG é uma entidade muito atuante. Só que sempre a gente pode fazer mais, né? Sim. Sempre a gente pode fazer mais. Claro. Então, acho que nós tínhamos que fazer esse movimento. Eu queria aproveitar esse momento. Por isso que é importante o Pó de Café. Que é um momento que a gente pode expor projetos, Exatamente. ideias para a nossa cidade. Porque isso é um trabalho social. Óbvio que eu me beneficio disso na minha empresa, óbvio, né? Empresário sempre visa uma palavra que o brasileiro não gosta muito, mas é o motor de tudo, chamado lucro. Então eu viso o lucro. Agora, o lucro, para ele existir, tem que ter todo um trabalho de base com a sociedade. E o lucro tem que voltar para a sociedade. Então, o trabalho que a gente faz na ETEC e na FATEC é um trabalho social, porque os alunos da ETEC e da FATEC normalmente são pessoas realmente que têm necessidade, que precisam evoluir, que não têm herança, que têm que produzir riqueza, que têm que sobreviver muitas vezes. Muitas vezes a gente discute sobrevivência com eles. Eles não têm o que comer muitas vezes. E quando eles entram nesse mundo da tecnologia, muito rapidamente resolvido o problema deles. Muito rapidamente. E muitos vão fazer... Eu tenho pessoas que trabalham conosco, que trabalham em multinacionais. Com home office hoje, para software principalmente, a pessoa trabalha em Garça, ela mora em Garça, mas ela trabalha nos Estados Unidos, ela trabalha na Europa, ela trabalha na China, ela trabalha na Índia.
Não tem fronteira mais isso. Não tem. Então, a pessoa formada na profissão de softwareista não tem problema mais na vida de dinheiro. Pode ter outros problemas, que obviamente o mundo não é só feito de dinheiro. Mas o dinheiro ajuda, né? Então está resolvido, tá? A pessoa que sabe fazer software não tem problema de emprego. Espero eu não vou estar vivo para ver o problema de empregabilidade em softwareista. Tenho certeza. E nós temos em Garça. Exato, de Pronto, graça. de graça. De graça não, porque alguém pagou, né? O imposto pagou, né? Sim, Então, sim. sempre alguém pagou. Sempre alguém pagou. Pois E quem é, pagou foram todos nós. Sim. Foi a sociedade que pagou a ETEC e a FATEC. A ETEC e a FATEC é da sociedade. Então, por isso que eu fico muito confortável em usar a ETEC e a FATEC, porque eu paguei aquilo ali. Só que não é só eu que paguei, então todos pagaram, então todos têm teu benefício. É muito importante o que o Wagner está falando, Fábio, porque a sociedade, de modo geral, até é um questionamento, né? Fala que o Brasil tem muito desemprego, mas a gente não acha gente para trabalhar. Então, a educação é uma forma de trazer essas pessoas. E a profissão. E a profissão. Então, até o mesmo comércio, qualquer vaga que tiver, uma pessoa que estudou, fez uma ETEC, uma FATEC... Eu não contrato se não tiver na ETEC e na FATEC. Eu não contrato. É um outro trabalhador, não é outro profissional. Qualquer área da empresa. ETEC, você tem curso na ETEC e na FATEC? Ou pode ter em outra universidade, é outra coisa, tá? Tem na Unimar. Inclusive, estamos acertando uma parceria com a Unimar fantástica, para pós-graduação. Estamos fazendo um trabalho. Começou agora. Quando eu estive lá, Mariana, você estava lá. Eu fui com você. Mesmo dia, eu vou sair daqui e vou lá. Sim. Lá que nós começamos a acertar. O pessoal da Unimar nos procurou, ofertando, né? Eles têm uma faculdade de tecnologia. E nós falamos, não, graduação nós temos em Garça. O que eu não tenho é pós-graduação. Vamos discutir pós-graduação? Vamos. Já estamos com 2 pós-graduação praticamente acertadas. Uma inteligência artificial. Nossa. E ciência da... Não... Acho que é inteligência artificial e Big Data. E outra, é uma palavra que só quem é do ramo vai entender, é Full Stack. É produzir o software Full Stack. É uma tecnologia nova que está praticamente acertada, 2 pós-graduação. Sensacional. Que nós vamos começar a ter na Unimar. E a Fulltime tem uma cota mínima, eu já falei para eles que eu garanto a cota mínima de alunos, e nós vamos começar 2 pós-graduação. E a Unimar tem um projeto muito interessante de tecnologia. E eu acho que nós precisamos complementar. Então esse é o nosso trabalho. Então... Porque o aluno ele faz ETEC, faz FATEC e eles querem estudar. Eles querem estudar. Então nós estamos buscando agora uma parceria com a Unimar. Já existe, já tá. Posso anunciar aqui que vai ter 2 pós-graduação na Unimar para poder fazer inteligência artificial. Porque na Fulltime nós já usamos inteligência artificial. Nós já temos uma equipe desenvolvendo isso. Legal. Que é o futuro. Sem inteligência artificial não vai sobrar nada. Isso. O Wagner, nós falamos bastante aí da Fulltime. Explica o que é a Fulltime. O que a Fulltime faz? Quem quer conhecer mais a Fulltime? Fala pra gente. Fulltime é uma indústria de software. Ela nasceu dentro da PPA em 2007 para atender uma demanda de um produto que nós tínhamos na PPA, que era o primeiro comunicador via internet através do celular, a sigla GPRS, né? Mas nada mais é que um celular que comunicava via internet o evento de alarme. Então nós começamos, era para fazer... Esse produto precisava de um chip de dados, esse chip que você usa no teu celular, só que só para dados, não fala. Sim. Na época era uma coisa muito nova, não tinha isso, e nós tínhamos muita dificuldade, e nós fomos forçados pela operadora Claro a montar uma empresa. E não era a nossa praia, na época nós só mexíamos com hardware, nós fabricávamos hardware. E na época eu tive até muita dificuldade com o Flávio para ele entender que tinha que ter essa empresa, ele não queria. Eu falei, Flávio, então vai parar o negócio de fabricar. Ele falou, não, então parar, então faz. Aí nós montamos a Fulltime. E de 2007 a 2010 ela ficou dentro da PPA, atendendo só a demanda dos clientes da PPA. Em 2010 eu e meu irmão separamos e eu fiquei com a Fulltime. Aí eu dei início à Fulltime aqui no prédio, na sala 73 desse edifício J. Nogueira, a Fulltime. E na época eu tinha acabado de separar a sociedade, eu não queria ter nenhum negócio que confrontava com a PPA, né? Porque eu saí muito grato ao meu irmão, muito grato ao Samuel, Mariane, a Mara, a todos da família, não teve problema nenhum. E eu queria fazer algo novo. Foi quando eu conhecia, que aí nós atendíamos os clientes da PPA. Só que quando eu fui, realmente, vou ter que tocar a Fulltime agora, vou entender a Fulltime. Comecei a estudar a Fulltime, eu comecei a ver, mas tem cliente aqui que não é cliente de alarme. O que ele faz? Rastreamento. Rastreamento? O módulo que a gente usava no nosso produto é o mesmo módulo que usava no rastreamento. Então, quando eu visitava a Motorola na época, que a gente tinha uma parceria muito forte com a Motorola, eu encontrava um fabricante de rastreamento, chamado Quanta.
Aquele negócio da Quanta. Vamos entender. Tem um software aí. Tem um negócio que o rastreador manda informação para a nuvem, cai num software para o cliente ver onde está o veículo dele. Isso é um software. Mas na Full Time nós tínhamos um software para gerenciar o consumo do chip de dados. Tá. Podemos fazer isso, né? O que é isso? Ninguém sabia. Aí o Fernando Lopes, que trabalhava com a gente na PPL, veio comigo para Full Time, Fernando Lopes Júnior, e o Luiz Fernando Machado, também trabalhava na empresa na época. Então juntamos os dois, eu e os dois não sabíamos nada de rastreamento, não sabíamos nem direito o que é isso. Começamos a ir para São Paulo, comecei a marcar umas visitas através da Motorola, comecei a usar todos os meus contatos da época da PPA, né? E conhecemos o que era isso. Aí começamos a desenvolver um software, a gente chama de plataforma, para rastreamento, chama Full Track. Começamos a desenvolver em 2010, terminamos em 2012. Em 2012 nós lançamos esse software que chama Full Track, que é um software para fazer rastreamento. Então tudo que se move, não é só veículo, qualquer coisa que se move vai ter um hardware nesse. Pode ser uma pessoa, pode ser um cachorro, pode ser um trator, pode ser uma bicicleta, pode ser um carro, pode ser uma moto, pode ser um avião, pode ser um barco, gado, qualquer coisa. Bovino. Tem que pôr um hardware nele, tem que ter um hardware que transmite. Tem que ter uma pecinha. Tendo um hardware, um equipamento que transmite, bate na nuvem, cai em nós vamos mostrar onde está. Aí começa toda uma inteligência para fazer um monte de conclusões, de análise. Hoje o negócio está muito na frente. Então a Full Time nasceu vendendo chip de dados para o mercado de segurança eletrônica, continuamos até hoje, para rastreamento, continuamos até hoje, e desenvolvemos a primeira plataforma que é o Full Track. Está até hoje, cada dia mais evoluída, avançada e tudo mais. 2014, 15, foi, mas eu gosto de imóvel. Minha vida toda, portão automático, alarme e tal, né? Eu tinha uma sociedade com o Flávio na parte de alarme, não na parte de automatizador, na parte de alarme. Eu tinha uma fábrica de alarme com o Flávio. Aí, eu gosto disso aí. Aí eu conheci uma empresa americana chamada Alarme.com, comecei a analisar ela. É sempre uma inspiração. Fazendo um parênteses. Tudo que nós sabemos e aprendemos foi viajando. Então isso eu aprendi com o Flávio. Nós viajamos muito quando eu estava na PPA, desde muito novo. O Flávio sempre viajou muito, porque o Flávio também não tem formação acadêmica nenhuma. Não que eu sou contra a formação acadêmica. Estou numa guerra com meus filhos para eles terem uma formação acadêmica. Mas não resolve, tá? Só formação acadêmica não resolve nada, tá? Você vai para o mundo, a Mariana tem 2 formações acadêmicas. Pergunta para ela como é que é a vida na empresa lá. É outro mundo. É outro mundo. É outro mundo. Então nós aprendemos viajando. Feira, acabamos de sair da Exposec, né? Feira para nós é tudo. Tanto para nós visitarmos feiras e aprender tecnologia, conhecimento, como expor e vender produto. A primeira feira que eu participei foi a Portal, na época, fez aqui em Garça. Acho que uma feira que teve indústria aqui, mas eu não participei. Expo Garça, não foi? Eu participei. Expo Garça, mas eu não lembro direito. Eu lembro da Examar. Eu participava muito da Examar, da FAP em Ourinhos. Nós tínhamos uma casinha que nós desenvolvemos, um trailer que nós pegamos numa dívida em Curitiba e levava o trailer, levava a casinha. Nós fiz muita feira para vender automatizador de portão, Lins. Então a gente sempre participou de feira vendendo. Sempre, a vida toda. E participamos de feira visitando para adquirir tecnologia. E agora a PPA está chegando num ponto, por exemplo, as feiras da Itália, que nós sempre fomos muito numa feira da Itália, chamada Saedu, em Bolonha. Fui mais de 10 vezes na minha vida nessa feira. Ver automatizador de portão. Ela não é mais de automatizador de portão, essa feira. Agora a feira da Itália chama Sicurezza, que é em Milão. Todo ano, cada 2 anos, nós vamos lá, todo ano a PPA expôs na última. Então a feira que a gente ia para adquirir tecnologia, a PPA já está vendendo. E agora nós vamos, no ano que vem, tem uma feira na Alemanha chamada R+T, que é uma feira mais focada em automatizador, não só de portão, mas de porta, cortina, veneziana, toldo, persiana. E a PPA, pelo que eu sei, vai expor também. Então, na Alemanha, em Stuttgart, em fevereiro do ano que vem. Para nós é uma honra. A gente ia nas feiras adquirir tecnologia e agora nós vamos lá mostrar tecnologia. A gente participa de todas as feiras da América Latina, México, Colômbia. Eu estive numa feira do Equador agora, em maio, fui expor no Equador.
A gente vai para Colômbia agora em agosto, a Mariane vai Também, junto. Nós vamos expor, provavelmente a PPA vai expor na Sicureza, a Full Time ainda não sei, porque meu foco na Full Time ainda é América Latina, do México à Patagônia. A Full Time é focada nesse mercado hoje ainda. A PPA já saiu desse mercado, já está nesse mercado e já está com outras ideias na Europa e tudo mais, né? Então, a Full Time é um pouco disso. Eu entrei no mundo do imóvel. Alarme.com eu vi numa feira, vou voltar para Alarme.com. Conheci na feira de Las Vegas. A gente vai na feira de Las Vegas todo ano, de segurança eletrônica. Então me inspirei nessa empresa e fiz a plataforma chamada FullArm, que é uma plataforma de alarme com automação para imóveis. Do FullArm tive que fazer o Full Center. Full Center é uma plataforma de monitoramento. Então quando o seu alarme dispara, cai numa central de monitoramento. Você deve ter ouvido falar disso já. Sim. Essa central tem um software. Então nós fabricamos também. Então nós temos um software para central de monitoramento. O FullArm chamou o Full Center e o FullArm e o Full Center chamou o Fullcam. Fullcam é uma plataforma de vídeo, que é onde está a inteligência artificial. Nossa inteligência artificial nós estamos usando ainda somente no Fullcam. Fullcam é uma plataforma que a imagem da câmera vai para a nuvem e nós processamos ela e te damos informações. Exemplo, você coloca uma câmera nesse ambiente aqui. Quando ele vai fechar esse estúdio, no FullArm, ele arma o alarme. Quando ele arma o alarme, não tem mais alarme, é a câmera. A câmera que estava só filmando a imagem, a partir desse momento ela vira um sensor de alarme. E através da inteligência artificial, se alguém entrar nesse estúdio, que é um ser humano, a câmera vai ver, é um ser humano. Avisa o FullArm e o FullArm pode acender luz, o FullArm pode tocar uma sirene, o FullArm vai mandar um push para o teu celular avisando teve uma intrusão no estúdio e pode mandar para o software Full Center na central de monitoramento avisando lá na Garcini, no Pó de Café, teve uma invasão. Aí a central de monitoramento vai tomar providências, ou você vai receber no teu celular e tomar providências, ou a providência já foi tomada. Acendeu as luzes, tocou uma sirene, fechou a porta, baixou a cortina, fala o que você quiser. Esse é o Fullcam. O Fullcam faz leitura de placa. Essas câmeras que você vê em Garça aqui, que acho que é uma parceria até da SIG com a prefeitura, sim, nós temos um sistema que vai pegar essa imagem, vai trabalhar a imagem, vai te falar o carro que passou, vai falar esse carro passou e através consultar o banco de dados do governo e falar esse carro é roubado, não pagou IPVA, tem toda essa informação rodando através da inteligência artificial. Isso é Fullcam. E o nosso bebezinho que nós lançamos agora na Exposec é o Fullconde, que é uma plataforma de gerenciamento de condomínio. Tanto da portaria, que é segurança, visitante, morador, abre o portão, passa na catraca, e também a parte do condomínio em si. Você tem num condomínio, você tem churrasqueira, tem que alocar a churrasqueira. A plataforma nossa você gerencia através da plataforma. Eu quero alocar a churrasqueira, quanto era, tal. O salão de festas. A ata do síndico, a assembleia, você fez coisa errada, o síndico te dá uma notificação, o síndico faz uma multa. Tudo isso é na plataforma Fullconde que vai gerenciar também. Então você centraliza toda a gestão. Toda a gestão do condomínio, tanto horizontal como vertical, de residência, de chácara, de fábrica. Tem condomínio de tudo hoje, né? Então, Gran Vilage aqui pode ter isso. Pode usar. É porque, assim, a gente vê as coisas acontecendo, mas não sabe que tem todo o trabalho. Não é que não sabe. Ninguém para pensar que tem tudo isso por trás, né? Você falou coisas aí que, entrou aqui e disparou o alarme. Mas como disparou o alarme? Sem painel, tá? Só com a câmera. É câmera e software. Aquele painel de alarme que você conhece? Sim. Óbvio que vai ter aplicações para o painel. Não é que o painel vai acabar. A tecnologia não acaba com nada. A tecnologia agrega coisas. Então vai ter situações que você não precisa do painel de alarme. Com uma câmera e software, você faz o sistema de alarme. E a pessoa que está assistindo a gente aqui, onde que ela se interessou em algum dos produtos? Onde que ela nós pode... não vendemos, é através de revendedores. Aí aqui e na nós região... somos uma empresa, é diferente, é bem complicada, tá? Nós somos uma empresa chamada um tal de White Label. O que é White Label? É uma empresa marca branca. Nós não temos marca. Nós desenvolvemos tecnologia, vendemos para um revendedor, um integrador de segurança, ele é que vende para você. Então a marca nossa não existe para o cliente final. Ele coloca a marca dele. O revendedor coloca a marca dele. Então você não vai saber que você está usando o produto da Full Time nunca.
Entendeu? Sensacional. É uma empresa diferente, ela não tem marca. Ela produz tecnologia e a marca sempre é do nosso cliente. E essa sacada, veio de onde? Veio desse alarme.com? Essa tecnologia nasceu lá no rastreamento, né? De onde vem isso? Sabe de onde vem isso? Desde os 12 anos trabalhando. Não tem uma coisa específica, é uma formação. Você viu a necessidade. Você vem formando. Por isso que é importante a criança, lá atrás. Quando eu ia tirar leite no sítio do meu tio, quando eu ia ajudar o Frau a fazer a primeira mangueira dele na Caetês. Toda essa formação é desde quando nasce. É a educação que os meus pais me deram. Minha mãe Alice, meu pai Alcides, que infelizmente está falecido. Minha mãe está viva, fazendo 90 anos esse ano minha mãe faz. Dona Alice fazendo 90 anos, Ford dirige. É sensacional, é demais. Sensacional, é 90 anos, 90 anos, cabeça perfeita. Minha conselheira. Não tem uma explicação lógica assim, esse fato. Não tem uma receita médica? Não tem. A receita é muito trabalho, muito estudo, formal ou não, né? Muito prestar atenção. Observar, né? Observar, ter vontade. Eu falo que tudo é movido pela vontade. O ser humano, ninguém pode duvidar do ser humano. O ser humano faz qualquer coisa. Mas tá duro achar quem tem vontade. A vontade é o problema. A vontade de ser mais. Você tá lá para fazer uma coisa, faz mais. Sempre faz algo diferente. Chame atenção positivamente. Não ficar postando no Instagram só, não. É importante o Instagram também, por toda a mídia social. Tudo é importante, sabendo usar. Então, o jovem, né, que eu trabalho muito, a idade média da full time deve ser menos de 18 anos. Pra você ter uma noção, só posso contratar com 16, né? 16 é a lei brasileira. Mas como todo empresário sempre tem um jeito, patrulha juvenil de Garça. Pode contratar com menos de 16. Eu contrato via patrulha. Eu seleciono a pessoa e tenho um bom relacionamento com a patrulha, que é uma outra entidade maravilhosa. A gente leva para a patrulha, faz via patrulha e a pessoa volta na full time. Então eu tenho colaboradores com menos de 16 anos na full time, via patrulha. Que interessante, você usa tudo aquilo que todos deveriam usar, né? Sim. As empresas deveriam usar mais tudo isso e você trabalha com tudo isso, dá oportunidade. Isso gera oportunidade. Sim. Gera conhecimento. Sim. E além de toda essa história sua, teve um período seu que você passou em São Paulo, né? Você morou em São Paulo. Em 89 eu fui para São Paulo. Meus irmãos me convocaram, eu tinha 18 anos. 18 anos eu tinha. Eu faço aniversário dia 2 de março. Dia 15 de março eu fui para São Paulo, em 89, tinha 18 anos. Minha mãe, meu pai, junto, me levou. Meus irmãos trocaram uma casa com interfone, se eu não me engano, 6 mil interfone, com uma chamada Cássio Labônia, que é um outro mestre da venda, aprendi muito com ele. É uma empresa chamada SLT. Eles trocaram uma casa, então, imagina uma casa enorme. Então eu cheguei numa casa enorme, com 18 anos, para montar uma distribuidora, para vender os produtos da Portal na época, que estava vendendo pouco, precisava vender para sobreviver, tá? Não é para vender, para sobreviver. E com 18 anos eles falaram para ir para São Paulo. Aí, obviamente, contaram uma mentira para mim. Um falou assim: então, uma semana vai ficar eu com você em São Paulo, na outra semana vai ficar o outro, e na outra semana vai ficar o Nilson. Não pressionou ninguém. Pressionou ninguém até hoje. Aí eu montei uma empresa com 18 anos, em 89. 15 de setembro. O que aconteceu em 15 de março de 90? Vocês lembram? Maria não vai lembrar, mas você lembra? Você tem medalha, Maria não vai lembrar. 15 de março de 1990, um homem chamado Fernando Collor de Mello, junto com uma mulher chamada Zélia Cardoso de Mello, que é de Pirajuí. Não é de Pirajuí? Pirajuí. Tomou tudo o dinheiro de todo mundo. Mas nós não tínhamos, então não tomou nada nosso. Nós não tínhamos nada, não tomou nada. Mas todo mundo tomou dinheiro de 50 cruzados, se não me engano, na conta no outro dia. Mas se você acordar hoje, dormiu hoje, você tinha lá R$1 milhão na sua conta. Amanhã cedo você acordou. Ao que você acordar, você tem 50, um dinheiro novo. 50, um dinheiro novo. Foi o que aconteceu em 90. Nossa. A Portal foi formatada só com crise. Em 83 só tinha crise. Aí entrou o Sarney, saiu o militar, entrou o Sarney. Em 85, morreu o Tancredo Neves, entrou o vice, que é o Sarney, que não sabia nem o que estava fazendo lá. Só fez burrada.
Plano 1, plano Funaro, plano Cruzado, plano Bresser, plano Verão, plano tudo. Cada hora mudava a moeda. Nós vivemos tudo isso aí, nós vivemos. Tudo nós vivemos. Inflação de 80% ao mês nós vivemos. Eu vivi isso. 80% ao mês. Aí em 90 o Collor teve essa brilhante ideia, que obviamente não deu certo. Voltou a inflação, teve impeachment em 92, entrou Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, ministro da Economia, criou o Plano Real e em 94 aplicou o Plano Real. Eu fiquei em São Paulo de 89 a 98, 2000. Foi quando o Flávio me convidou para montar a Eletropar, que era uma indústria de alarmes. Mas nesse período eu abri a distribuição, nós... Sempre junto com a Rosana, né? Criamos sempre junto com a Rosana. Nós criamos uma rede de lojas, nós ajudamos a desenvolver porque o modelo de distribuição de segurança eletrônica foi criado pela Portal em 88. O primeiro distribuidor da Portal... Começou em São Paulo, mas era uma meia distribuidora, que era a Equiportal, lá com o Roberto e com o Faria, mas eles instalavam. A primeira distribuidora puro sangue foi em Curitiba com o Donizete, em 88. Donizete era um funcionário da Gardísio, aí o Flávio convidou ele para ir para Curitiba, montar a primeira distribuidora. Foi em Curitiba em 88. Em 89 eu montei a minha. Mas antes tem o Nestor no Rio, que também montou esse distribuidor, mas instalava, tudo era meio a meio. A puro sangue mesmo, assim, ó, eu só sou distribuidor e não instalo ao cliente final, só vendo ao revendedor. Primeiro foi o Donizete em Curitiba. Então a história do distribuidor que hoje no Brasil tem, vou chutar aqui, 5 mil distribuidores, quem criou foi a Portal. Quem criou foi Garça, família Pérez. O conceito de distribuição, porque antigamente era fábrica direto para o revendedor. O conceito dessa pessoa chamada distribuidor foi criado em Garça em 88. E aí eu voltei para cá em 2000. Aí fiquei em 2000 a 2010 na Eletropar, que usava a marca PPA, mas era uma outra empresa, em alarme. E 2010 fui para Full Time e estou até hoje. Então a Full Time é uma empresa nova. 2007. Começou em 2007. Dentro da PPA. 2010 teve vida própria. Aí segue a vida. 13 anos aí. Quantos funcionários tem hoje? Ao redor de 200. Ao redor de 200 funcionários. Começou com quantos? Tudo começa com né? Começou com o Luiz Fernando. Até hoje. Luiz Fernando Machado. Um grande pessoa, um grande amigo e um grande profissional. O Luiz Fernando Machado está comigo até hoje. Aí a Rosane está comigo até hoje. Né? Ela trabalhava comigo na Eletropar e veio comigo para Full Time, a nossa diretora administrativa financeira. O Fernando Lopes Júnior, que é o diretor do Full Track. Cada produto tem uma pessoa responsável. E do Full Track, o nosso grande produto, é o Fernando Lopes, também, que estava comigo, veio junto da época da PPA. Então, Rosane, Luiz Fernando Machado e Fernando Lopes Júnior são os 3 primeiros colaboradores da Full Time, estão até hoje. E não vão sair. E não vão sair. Eu tenho um pacto com eles, nós saímos tudo junto. A gente entrou junto e sai junto. Se tiver que sair, sai todo mundo. Esse é o nosso pacto. Depois disso entrou outras pessoas, tem uma equipe maravilhosa, minha equipe é fantástica, equipe jovem, está comigo, eu gosto de formar, eu não tenho praticamente nenhuma pessoa que não foi formada na casa. Muito difícil, tem algumas exceções sempre, né? E boas, obviamente. Mas a nossa equipe toda é formada dentro de casa. E nós estamos aí na América Latina e quem cuida para nós é o Jean, que é um prata da casa, formado com a gente, lá, o Jean Ferreira, Fabretti, está com a gente há muito tempo, ele cuida da parte de exportação nossa, temos uma equipe de exportação. Contratamos agora uma pessoa que veio da Venezuela. Nós temos uma funcionária da Colômbia, que nasceu na Colômbia, nós temos uma funcionária que nasceu em Cuba, e agora, semana passada, nós contratamos vou chamar o termo, acho que é esse, refugiado. É uma refugiada da Venezuela que estava em Marília e nós contratamos. Nós precisamos que fale espanhol. Nós estamos em Garça, mas essa equipe só vende no mercado que fala língua espanhola, não vende no Brasil. Quem cuida do Brasil é a Ana Laura, que é prata da casa também. Começou a trabalhar comigo com 18 anos, hoje é a nossa diretora de vendas do Brasil. E o Jean, que cuida da parte externa, é só com pessoas que falam espanhol. Então nós temos o Zé Neto, que fala espanhol, que é prata da casa, aprendeu espanhol. Tem o Manuel, que fala espanhol. E estamos trazendo gente de fora. Nós temos a Carolina, que é da Colômbia, temos a Demares Dairegues, que é de Cuba, e agora entrou uma moça nova essa semana, que é da Venezuela. Então a gente está buscando quem fala espanhol. Então o garcense que fala espanhol procura Full Time, tem emprego.
A PPA tem também. trabalho, né? Emprego não. Emprego não tem, não. Emprego não tem, não. Tem trabalho. Quem fala espanhol, a PPA também PPA precisa também. de muita gente. A PPA precisa que fale inglês, fala húngaro. Francês. Húngaro. Agora a PPA está vendendo na Hungria. Então precisa falar húngaro. Tailandês. Com certeza. Que a Mariane falou, trabalho tem. Não tem problema de trabalho. As pessoas precisam se qualificar. E para se qualificar, precisa ter primeiro vontade. Isso. Quem tiver vontade vai se qualificar e vai ter como trabalhar. Não só na PPA, não só na Fulltime, na Metan, na FRG, nas Assist. Nós temos aí também a Assist, que é uma empresa de software de gestão. Tem a FRG, que é uma empresa de software de gestão. Tudo ligado com a gente. Nós estamos tentando formar um bloco de empresas em Garça para poder fazer a cidade crescer. Eu acho muito importante cuidar da nossa cidade, cuidar do nosso município, cuidar da nossa maravilhosa Garça. Nós devemos a Garça. Nós temos que cuidar de Garça. É isso aí. É onde a gente vive, onde os A gente filhos estão vive, crescendo. tudo acontece no município, não acontece no estado e no Brasil, acontece em Garça. É. Então tem que cuidar da cidade de Garça. Ô Wagner, além de tudo isso, não sei se tem alguma pergunta para fazer disso, mas além de tudo isso tem as obras sociais, que você apoia muito chegar lá fortemente. agora. Que tem, aí vou citar algumas, mas tem muito mais. É o hospital, a reforma da igreja, que você participou muito ativamente, a Fazenda Esperança e o asilo. Conta Tem pra uma gente ligação um pouco muito disso. forte com o asilo, com o Jair, né? O Jair de Paiva fazendo um mandato maravilhoso lá no asilo. O asilo estava com um problema sério também, estava até com risco de fechar o asilo, né? O Jair aí, junto com muita gente, e eu tenho orgulho de fazer parte também dessa não da diretoria, mas de ajudar, né? De estar colaborando com o asilo. Fazenda da Esperança, um projeto maravilhoso, fantástico. O Frei Zilmar trouxe essa ideia para nós, né? Trouxe para sua mãe, trouxe para mim. E eu procurei na época nós estávamos na boca da campanha. Eu falei, Frei, não é hora de mexer com isso, nós estamos mexendo com política, isso vai dar uma confusão, vamos esperar passar. Aí passou a campanha, ele me procurou de novo, aí eu procurei o prefeito João Carlos, fomos muito bem recebidos, o prefeito João Carlos sempre muito ativo, não, vamos fazer, vamos entender, vamos... Aí tivemos a ideia até de pegar onde é o NAM, uma área do município, né? Aí veio o pessoal da Fazenda da Esperança, aprovou, mas aí nesse meio tempo, um empresário de Garça também, muito antigo, que também tem uma ligação muito forte com Garça, José Lourenço, né? Fez a doação de uma área para a Fazenda da Esperança, né? E hoje é uma realidade, está lá a Fazenda da Esperança, nós ajudamos a reconstruir, o Taust fez um trabalho muito forte, né? Na pessoa do Guilherme, o diretor, um abraço para o Guilherme do Taust, fez um trabalho, uma doação muito forte, e a gente hoje está em uma Fazenda da Esperança com 32 internos. É uma realidade, hoje tem 32 pessoas procurando ajuda para ser tratado desse vício maldito chamado vício de dependência química. E tá um sucesso, né? Tá lá, uma realidade, muito trabalho, o Frei Gilmar se dedica muito, faz um trabalho maravilhoso, o pessoal da Fazenda Esperança teve aqui em Garça, a gente conhece eles, tem, acho que, se eu não me engano, 170 Fazendas da Esperança no mundo. Nossa. No mundo. E Garça A de tem. Garça, No mundo? o Garça é abençoado, o Garça tem a única Fazenda da Esperança da Diocese. Na Diocese de Marília não tem Fazenda da Esperança. Se não me engano, nem na de Bauru, porque tem uma Fazenda da Esperança em Piraju, de homem, e Santa Cruz do Rio Pardo, de mulheres. Em volta de nós só tem isso. Mas eu não sabia que era internacional. É mundial isso. É mundial. O Frei Hans é um alemão. O Frei Hans é um alemão que veio para o Brasil para ser frade e fundou, junto com outras pessoas, ele fundou. E isso já virou hoje na igreja uma coisa muito forte. E eu tenho orgulho de ter ajudado o Frei Gilmar e toda a sociedade, uma junção de muita gente, né? Começou lá na Osfran, muita gente ajuda na Osfran, faz um trabalho maravilhoso na Osfran, muita gente ajuda. E Garça abraçou a causa, né? Abraçou a causa, o prefeito João Carlos abraçou, o Flávio, a Mara, todo mundo. E hoje é uma realidade. Então, Garça hoje tem uma Fazenda da Esperança. Porque o interessante é que os internos, eles trabalham também, eles geram riqueza, né? O princípio da Fazenda da Esperança é baseado em 3 pilares: espiritualidade, trabalho e convivência. Então, eles moram numa casa, é uma casa. Tem cozinha, a cozinha é feita num lugar só. Tem uma cozinha industrial que é feita num lugar só, mas a refeição é feita cada um na sua casa. Então, na casa 1, mora X pessoas, tem uma mesa, eles têm que sentar, tomar café da manhã, almoçar, jantar, lavar a louça, cuidar da cama, lavar o banheiro. Não tem funcionário, eles têm que fazer tudo.
Quem produz a comida são eles, tem que fazer horta, galinha, e cada Fazenda da Esperança cria uma identidade. Nós estamos buscando criar essa identidade em Garça. Qual é a identidade da Fazenda da Esperança? O que ela vai produzir? Mas toda a fazenda tem horta, tem uma série de coisas. A sociedade garcense abraçou a causa, doa, porque esses internos, praticamente eles não pagam nada. Então tem 32 pessoas, mais o Frei, mais as pessoas que trabalham, tem três. Fazenda da Esperança forma a própria mão de obra, obviamente, né? A pessoa que consegue sair desse vício maldito. Muitos ficam na Fazenda da Esperança para ajudar, vira uma causa de vida. E depois eles estão até consagrados. Eles cuidam da Fazenda da Esperança. Então o Frei Gilmar tem 3 pessoas que vieram e trabalham com ele. Então eles são em 4. Depois tem uma diretoria para poder cuidar de 32 internos. Tem um giro, obviamente muitos não conseguem ficar. A porta é aberta, viu? Quem quiser ir embora, vai que quiser. Não toma remédio, não tem nada de dopar, não dopa ninguém. E vai embora que quiser. Eu estou impressionado com as 32 pessoas 32. Por conta disso. Porque é aberto, a Fazenda Esperança fica ali no final da rua Prefeito Salviano, no Jardim São Lucas, mas é aberto. A pessoa pode ir embora, não consegui, não estou conseguindo, ela vai embora. Tem na Alemanha, tem vários países têm Fazenda da Esperança. Vários países. E Garça foi abençoado com mais essa dádiva, através do todo o trabalho. Quem começou tudo isso é o Frei Gilmar. Tem que sugerir vocês convidarem para um podcast, viu? Porque é fantástica a história dele. Muito boa. Muito bom, muito bom. Vou anotar. Legal. O Wagner, já falou aí do asilo, da Fazenda da Esperança e do hospital. Você já foi presidente do conselho do hospital. Foi uma fase difícil, o hospital já teve aí prestes a fechar suas portas. Você pegou ele em que situação, Wagner? Quando nós participamos da primeira campanha do João Carlos, né, nós formamos um grupo para poder participar da política garcense, né, e dar nossa contribuição, porque política é contribuição. Eu sempre falo, o político que não entra na política para benefício próprio, né, para não falar o português que quer roubar, é quase um santo para mim. Porque você vai abandonar a tua vida privada, você vai se dedicar a uma vida pública para poder dar algo para a sociedade, né? Então, o João Carlos teve esse desprendimento de fazer esse trabalho, né? Nós juntamos um grupo grande com ele e conseguimos ter êxito na eleição. Quando ele ganhou a eleição, ele me convidou, né, para fazer parte do conselho administrativo do hospital, da Irmandade. E eu não fazia nem ideia, porque fazia muito tempo até que eu não ia no hospital. Eu não sabia que estava tão ruim. Sabia da briga que tinha entre o poder público garcense com a diretoria do hospital, que já estava uma coisa vergonhosa, né? Muito feia, mas não tinha noção, a gente escutava pela mídia, pela imprensa, né, conversando com pessoas. Quando eu cheguei à primeira reunião de diretoria, eu assustei muito. Não era um hospital. Aquilo não era um hospital. Estava muito abandonado, sem recursos financeiros, sem... Pra você ter noção, não tinha médico. O hospital não tinha médico que ficava no hospital. O médico era o médico que internava o paciente. Tinha muito pouco paciente internado, não nascia nenhuma criança. Garça não nascia crianças, mas tudo em Marília. O trabalho muito difícil, né? O Luizinho, que hoje é o presidente da Irmandade desde o primeiro dia também, o Luizinho fez um trabalho, está fazendo um trabalho maravilhoso. Toda a diretoria, muita gente passou por essa diretoria, e o prefeito com toda a boa vontade, investindo, participando das reuniões e opinando. Só que chegou um ponto, e eu comecei a falar, João, isso aqui não vai ter conserto, você vai ter que intervir. Porque tinha muita dívida. Então você tem que pegar o dinheiro e decidir, eu vou pagar a dívida ou eu vou tocar o dia a dia do hospital. Se você pagasse o dia a dia do hospital, óbvio que a decisão sempre foi, toca o dia a dia do hospital, eu preciso dar saúde para a população. Tinha dívida. Chegou um ponto que não tinha como pagar a dívida, nós fizemos uma campanha na cidade no final do ano para pagar um imposto, que se não pagasse esse imposto, perderia um negócio do governo, que isso faria o prefeito não poder passar dinheiro. Então a prefeitura não ia poder mais passar dinheiro para a Irmandade, e aí como que toca o hospital? Nós fizemos uma campanha em dezembro, 13º, e conseguimos êxito. Fizemos uma campanha, conversamos com vários empresários, as pessoas doaram ou emprestaram. Tem até uma dívida ainda, porque tem muita gente que não doou e emprestou, não tem que devolver, não devemos até hoje. Mas ninguém cobrou também, porque tu não sabe que não tem condição. Sim.
E foi muito triste. Aí o prefeito tomou uma decisão difícil, política, e fomos até Oswaldo Cruz, eu fui junto com o João para entender uma intervenção que o prefeito já tinha feito. E o João falou, Wagner, intervir é muito difícil, depois não sai, aí vai trazer o poder público para dentro do hospital. Mas o João teve a coragem de intervir. Fez uma intervenção, conseguiu continuar o hospital aberto. Porque a grande discussão era fecha ou mantém aberto. O Samaritano foi fechado, né? Onde eu nasci foi fechado. E nós sobrou só o São Lucas. E quase fechou, tá? Passou perto. Muito perto. Muito perto. Aí o prefeito, numa atitude muito nobre, ele interviu. A Irmandade sempre apoiando, né? O William Baracá, nessa época, foi o prefeito, na época estava como presidente, foi uma fase muito difícil. O William teve uma coragem muito grande de assumir a Irmandade naquele momento. O William Baracá, deixou um abraço a ele, que foi muito corajoso. O Luizinho, que está até hoje lá, né? Também muito corajoso, muito parceiro. Foi uma conquista de amizade muito grande. Me considero muito amigo do Luizinho. E o prefeito interviu, e o prefeito, depois nós tínhamos que terminar a intervenção, porque o prefeito não pode ficar com isso. Foi nesse momento que nós conhecemos a HBB, nós participamos das reuniões, né? E o prefeito conduziu com maestria tudo isso. E hoje nós temos um hospital que, além de estar aberto, ele foi todo reformado. Nós estávamos falando da iluminação, né? Você falou que até quer fazer uma campanha. O hospital é iluminado. Hoje o hospital tem uma coisa que todos os prefeitos que passaram pela administração sempre prometeu, falavam que em Garça era uma lenda a UTI. Todo prefeito, e muitos desses prefeitos, muito bom prefeito, mas não conseguiu trazer UTI para Garça. João Carlos conseguiu. Nós temos 10 leitos de UTI funcionando hoje em Garça e de alta tecnologia. Uma UTI elogiada pelos médicos. Imagina isso na pandemia sem essa UTI? Nossa. E o hospital hoje tem UTI, o hospital está todo reformado, o hospital hoje tem uma máquina de tomografia, um tomógrafo, tem um pronto-socorro particular, para convênio, para desafogar a UPA, porque em Garça é o seguinte, eu falava que Garça é uma cidade comunista, porque qualquer um tinha que ir na UPA. Não importa o que você é, quem você tem, o que você fez, não importa. É a UPA. Então hoje não, tem um pronto-socorro particular para convênios. Existe um plano de saúde do próprio grupo da HBB, Nordem, muito bom, né? Que também hoje está em Garça. E desafogou a UPA. A UPA hoje pode, né, a pessoa que tem condição, um plano de saúde ou tem condição, pode ir no hospital, não precisa da UPA. E pode deixar a UPA para quem realmente precisa da UPA, né? Acho que isso é muito importante. Então hoje eu tenho muita felicidade de ter o Hospital de Garça como ele está. Né, a administração da HBB, da família Pinotti, do Plínio, que é o diretor aqui regional, faz um trabalho muito bom. Tem defeitos? Tem. Tem problemas? Tem. Tem acusações? Tem. Né? A gente vê aí alguns vereadores fazendo ataques constantes à HBB. Faz parte. O vereador talvez está correto também, tem que fazer ataque, tem que questionar, tem que perguntar, mas eu acho que precisa ter um pouco mais de sensibilidade, né? E entender, não o detalhe, mas entender o benefício que isso traz para a população. Porque sempre você tem que se preocupar com os mais necessitados e com a população. Eu acredito que hoje o Hospital São Lucas presta um serviço à população muito melhor do que antes. Para mim é o que importa. O resto para mim é tudo bobagem. Como está hoje o hospital? A Irmandade está cuidando? Como está o hospital hoje? A Irmandade, infelizmente, né, a sociedade se afastou da Irmandade, a Irmandade também ficou velha, né, muitas pessoas, infelizmente, faleceram, e foi diminuindo a quantidade de participantes, até pelo problema, porque era um problema grave a Irmandade. Não tinha recursos, tem uma dívida enorme, continua tendo uma dívida enorme. E praticamente acabou. O Poder Judiciário nomeou o Luizinho como presidente provisório, interino, não sei o nome exato, mas hoje o presidente da Irmandade é o Luiz. E eu ajudo ele constantemente, inclusive agora de manhã eu tive uma reunião com o Luiz, conversando, a gente está sempre junto, o prefeito sempre apoiando, o prefeito sempre participando.
E nós precisamos formar a Irmandade nova, né? Nós precisamos formar uma Irmandade nova. Então, em breve aí, nós vamos estar procurando algumas pessoas para poder fazer parte dessa Irmandade, porque nós temos que reativar a Irmandade, porque a Irmandade é dona do patrimônio. O patrimônio do Hospital São Hugo, que sobrou, porque muito foi consumido pela dívida, inclusive agora, ó, recentemente teve um leilão, que a gente não conseguiu segurar o leilão, e foi arrematado um terreno, que esse terreno tentamos de tudo para usar esse terreno para pagar os funcionários. E quando entrou a HBB, os funcionários da Irmandade, foi rescindido o contrato de trabalho com a Irmandade, porque a Irmandade não tem mais operação. E a maior parte foi recontratado pela HBB. Só que tem um acerto a fazer do passado. Tem uma história comprida aí, tá? Dá um podcast, tá? Dá um pod café, tá? Tem uma história comprida por trás. Eu vou pular ela, porque não vai dar para explicar. E tem uma dívida com os funcionários. Existe uma dívida com os funcionários. Que está sendo pago com arrendamento que a Irmandade fez para a HBB do patrimônio. Esse dinheiro está sendo pago os funcionários. Vai demorar muito. Então nós estávamos tentando, nós temos uma área de 10.600 metros quadrados atrás do hospital, aquelas 2 quadras que vocês veem lá, da Irmandade, e foi arrematado agora há pouco tempo, uma parte dela, por um preço ridículo. Ridículo. Nós estamos brigando ainda, né? Mas foi arrematado por um empresário de Garça, inclusive. E eu acho que isso não faz bem para a sociedade. Eu acho que a gente tinha que usar esses terrenos para pagar as pessoas que trabalharam no hospital por tantos anos. Mas nós não estamos sendo capazes de resolver isso. Mas a maior parte está trabalhando no hospital, muitas outras pessoas foram contratadas no hospital, hoje o hospital emprega muitas pessoas e atende a população muito bem. Eu recebo muitos elogios. Obviamente não é perfeito, tem muitas falhas, precisa melhorar muito. Né? Tem até uma faculdade de fora que está vindo fazer tem uma faculdade aqui, né? Que a HBB está dando suporte. Então, quer dizer, tem vida. O hospital é um gerador de vidas. Hoje nós estamos nascendo crianças, todos de 50 crianças nascem no hospital. Isso é a coisa mais alegre que eu fico com isso. As crianças nascem em Garça. Eu nasci em Garça. As pessoas não nasceram em Garça. Meus filhos não nasceram em Garça. Isso é muito triste. Então isso a gente conseguiu recuperar e hoje eu tenho orgulho do Hospital de Garça, com todos os problemas que ele tem, com todas as dificuldades, mas eu tenho orgulho do Hospital de Garça. Nós conseguimos manter o hospital. Então, parabéns ao prefeito João Carlos, parabéns à diretoria da Irmandade da época, o William, Baracá, o Luizinho, todo mundo que participou. E agora a HBB, com todas as dificuldades da HBB, com todos os problemas da HBB, não estou aqui defendendo a HBB e nem isentando ela de culpa do que ela foi acusada. Eu não estou aqui para isso. Mas o trabalho que a HBB faz em Garça, eu bato palmas. Uma cidade sem um hospital. É triste, não é? É triste, é muito triste, complicado. Não é isso? E quase, vou falar para você, quase fechou. Não fechou pelo empenho de muitas pessoas, mas em especial o prefeito João Carlos dos Santos. Como você diz, não pode não ser perfeito, mas a gente tem que buscar entender algumas situações e ajudar. Não é perfeito nisso? O que precisa melhorar? Vamos juntar e melhorar. Porque as pessoas têm muita mania de reclamar, né? Reclamar é sempre por benefício próprio. Às vezes a mãe, o pai, o irmão, a tia, não que não seja importante, né? Mas aconteceu algum relato, algum fato com essas pessoas, com os entes queridos, e aí reclama, vai lá, faz tudo que tem que fazer, reclama, e depois no dia seguinte dá tchau e nunca mais olha para o hospital. A saúde né? é uma coisa muito complexa. A pessoa, quando está doente, é muito difícil. Tanto o paciente, mas o que dá mais trabalho é a família. E eu sou família, dou trabalho, sou paciente, dou trabalho também. Então é difícil. Então, se você for no Albert Einstein, tem problema. Se você for no Sírio-Libanês, tem problema. Então a saúde é complexa, porque naquele momento que a pessoa está doente, está com dor, o problema dela é só aquele. Então ela quer ser atendida naquele momento. Agora. Todo mundo quer, eu também queria ser atendido naquele momento, mas muitas vezes não consegue. Por N motivos. Tem outra prioridade, faltou gente. Muitas vezes o funcionário está mal treinado, está mal preparado, ele está com problema pessoal, e ele desconta no paciente, tem um monte de problemas. A gente que tem empresa sabe tudo isso, mas imagina num hospital. É muito mais complexo, é muito mais difícil. Você mexe com vidas, você está cuidando de vidas. Então é intenso. E as pessoas têm o direito de reclamar, não tem problema. Eu acho que tem muita crítica válida,
ter muita crítica, que é o calor do momento, a dificuldade. Tem crítica malvada, tem crítica do mal, né? Ao invés de puxar para cima, tá puxando para baixo, mas faz parte do ser humano, todos nós somos assim. Então, isso para mim, não ligo muito. Eu ligo que eu tenho certeza. Eu vou no hospital, eu visito o hospital, eu frequento o hospital, eu sei como era e eu sei como está. E sei aonde pode chegar. Então, população de Garça, cuidado com os políticos que vocês elegem. Porque quem fez dar certo e pode fazer dar errado sempre é os políticos. Ô Wagner, e quando a gente trabalha, e aí é por isso que eu digo que precisa apoiar. Eu mesmo, e eu acho que nem minha família sabe disso, eu mesmo fui presidente da comissão que cuidava do repasse do dinheiro da prefeitura para o hospital. Ah, mas isso não tem nada? Não, fica o CPF da gente pendurado lá. É problema. É um problema gigantesco. E aí o que acontece? Você tem o prefeito, que se der errado vai sobrar para mim, vai sobrar para o prefeito, mas o hospital precisava estar em pé funcionando. Então, assim, a gente ouve muita coisa, mas poucos são aqueles que vão lá e falam, não, eu vou ajudar. Eu vou colocar meu CPF aqui, eu vou estar junto. Com certeza. E eu fiz isso junto, claro, com outras pessoas, mas quando você está na presidência, o CPF está lá respondendo. Isso já passou, claro, já foi, as contas já foram todas aprovadas. Até um dia o prefeito me ligou e falou, Fábio, agora você pode ficar tranquilo, passou, foi aprovado, mas isso se arrastou. E a gente está aí. Bom, ninguém sabe, nem falei isso para minha família, mas meu CPF estava lá em jogo para manter aí o hospital em pé. Então, tem que ajudar mais, tem que estar mais junto, porque isso não foi para mim. Claro que posso utilizar também, mas quantas pessoas eu arrisquei meu CPF por tantas pessoas dessa cidade. Toda obra assistencial nas creches, o asilo, o hospital e tudo que tem em Garça, a gente tem que participar da forma que possível. Cada um tem que doar alguma coisa, ou dinheiro, ou tempo, que é o mais difícil que dinheiro, participar. Porque você falou, o CPF seu vai ficar lá. Só que se não tiver ninguém, a gente transferir toda essa responsabilidade para o poder público, através da prefeitura, do Estado, não vai funcionar, tá? Exatamente. Não vai funcionar. E o João Carlos sempre fala isso, a sociedade tem que se organizar, a sociedade tem que cuidar. Tanto que nós pretendemos reativar a Irmandade, porque aquele patrimônio é da Irmandade. Ele está locado para a HBB. Aquele patrimônio é da Irmandade. E a Irmandade não existe, quem existe é a comunidade de Garça. A Irmandade nem existe mais, tá, pessoal? Ela nem existe mais. Ô Wagner, explica aí, Irmandade. Tem muita gente que nem sabe que é uma tem sociedade, é igual o tênis, o Garça Tênis Clube, o Grêmio, que foi reativado agora há pouco tempo. Parabéns ao Luiz, ao pessoal que o Duca Brim, todo mundo que participou, o Flávio, meu irmão, se eu não me engano, até ajudou financeiramente, o Estevão, todo mundo que participou, o Luiz Conês, reativou o Grêmio. O Grêmio é um patrimônio de Garça que é se perder. Sim. Né? E a Irmandade é isso, é uma junção de pessoas que tinha, que era dono, que construiu. O fundador foi o João Manzano, se não me engano, todas as pessoas que lá atrás, o hospital nosso é muito grande, ele é muito bonito, ele é imponente, ele estava à frente do tempo, muito à frente do tempo. Eu visitei vários hospitais em função desse programa que teve no hospital, o nosso é o mais bonito, é o maior, é uma joia de Garça, o Hospital São Lucas, que hoje não tem nem Irmandade. Nós vamos ter que formar, convidar pessoas, convido o Fábio, convido a Mariane para participar da Irmandade em breve, e nós vamos ter que formar uma sociedade sem fins lucrativos, que é dona do patrimônio, que vai gerir o patrimônio. Hoje está com a HBB, amanhã pode estar com outra. Podemos tocar, podemos voltar a tocar na Irmandade no hospital. Podemos fazer o que quiser, o patrimônio existe. E ele vai ser da cidade de Garça. Enquanto eu tiver, eu e o Luizinho temos um pacto. Enquanto nós tivermos, nós vamos cuidar disso. E isso não vai cair na mão de um empresário de fora de Garça, como aconteceu com o Samaritano, e não criticando o empresário. O empresário é muito bom, que é o que está tocando aí a saúde básica de Garça. A Sociedade Beneficente Caminho de Damasco, que faz um trabalho muito bom. Mas o Hospital Samaritano hoje não pertence mais à cidade de Garça. E eu tenho um pacto com o Luiz. Nós vamos cuidar do Hospital São Lucas. Ele não vai acontecer a mesma coisa. Muito bom. Ô Wagner, você tem um carinho muito grande pela cidade. E aí você fala aí sobre as pessoas se organizarem e manter as coisas na cidade caminhando.
Lá atrás, e você já falou sobre isso, que vocês se organizaram para a política. Como foi isso? De onde saiu? Olha, vamos organizar os empresários para poder tocar. Foi com qual o intuito? Para ajudar, por exemplo, o hospital estava fechando, a gente pode organizar aqui, a gente pode organizar ali, fazer uma cidade melhor. Foi por esse caminho que vocês se organizaram na política também? Isso nasceu, o Flávio, né, foi diretor do CIESP de Marília durante acho que 8 anos, se não me engano, e na época o Paulo Scaff era o presidente e foi candidato a governador. E na primeira vez, aí eu não participei, na segunda vez o Flávio me convidou para participar junto com ele, para ajudar a campanha do Paulo Scaff para governador. Aí nós fomos convidar os nossos amigos de Garça para poder participar, né, disso. E numa dessas conversas, o João Carlos nos provocou, falou, tudo bem, nós vamos fazer a campanha do Paulo Scaff para governador e para prefeito. Daqui 2 anos tem campanha a prefeito. Por que a gente não forma esse mesmo grupo, poder conversar sobre política, conversar sobre Garça, e a gente talvez propor uma alternativa? Nasceu assim. Aí nós fizemos a campanha do Paulo Scaff, infelizmente não teve êxito, e nós começamos a pensar em Garça, e formamos esse mesmo grupo, e com as nossas conversas, o João Carlos colocou o nome dele à disposição, nós aceitamos, e o João Carlos foi candidato a prefeito. Nós não éramos políticos e não entendíamos de política, éramos tudo empresário, né, ou profissional liberal, ou trabalhador, né, tem gente de tudo no nosso grupo, não é? Um grupo formado de empresários. Os empresários se uniram, não. Empresário, profissional liberal, trabalhadores, todo tipo de pessoa. Tivemos êxito, né? E para quê? O João Carlos, tenho certeza que ele ganharia muito mais dinheiro ficando na fábrica dele. O irmão dele, Lúcio, que é muito meu amigo, ficou trabalhando lá no lugar dele, né? E deu muito certo, a empresa está muito bem, graças a Deus, mas podia dar problema, né? Então o João Carlos foi muito corajoso, né? Admiro muito ele por isso. E ele começou para ajudar a Garça. Acho que todos nós, né, temos que dar a nossa contribuição onde a gente nasce, onde a gente vive, na sociedade que a gente vive. Então, e muita transformação, a gente fala muito mal de político. Né? Eles dão todos os motivos para a gente falar mal também, né? Mas a gente fala muito mal de político, mas tudo se decide na política. Pro bem ou pro mal, passa pela política. Política é algo maior, né? Quer dizer, o Rotary é político, a empresa da gente é política, na casa da gente tem política, tudo tem política. Sim. Que é política partidária, que é a política pública, né? Mais intensa, mais forte, né? Mais pesada. Mas foi para isso, foi para tentar fazer Garça ser diferente. Esse é o meu objetivo e tenho certeza que é do João Carlos, que é do Flávio, que é de todo mundo que participa do nosso grupo. É fazer a cidade melhor, é cuidar de Garça e levar Garça para o futuro, né? Garça tem uma história muito bonita, muito rica, mas nós temos que se preocupar com o futuro. Então nós temos que transformar Garça numa cidade moderna, uma cidade que tem um índice de desenvolvimento social bom. Garça, acredito eu, que nós temos orgulho de falar que a Garça não tem favela. Eu acredito que o prefeito está fazendo um trabalho para não ter mais rua não asfaltada. Garça tem o SAAI, que é uma empresa maravilhosa, muito bem administrada pelo André, né? Garça, no longo da história, o SAAI foi muito bem administrado. Né? Mas agora com o André está sendo muito bem administrado também. Faz parte do conselho lá. Os funcionários são maravilhosos, uma empresa moderna. Perfuramos o poço. Garça tinha um problema de água. Garça sempre foi famosa pela água. A água é muito boa. Captação toda superfície que eles falam. Isso. Mas teve muito problema. Garça tem um problema de água sério. O prefeito teve coragem, fez um poço artesiano de águas profundas lá no aquífero Guarani, né? Trocou toda a tubulação da cidade. Então, Garça é uma cidade muito boa. Então, eu tenho muita preocupação com Garça. Eu continuo tendo preocupação, né? E eu acho que nós temos que cuidar das nossas empresas, cuidar de tudo que é nosso, obviamente, mas nós temos que doar uma parte do nosso tempo, de todo o nosso esforço para a comunidade. Nada melhor do que a política. É difícil, hein? Não é fácil. A vida do João Carlos não é fácil, não, hein? E de todos que estão com ele, os vereadores, né? Nós sempre, no primeiro mandato nosso, nós tivemos uma bancada de vereadores fantásticos, muitos bons, que foram eleitos com o projeto nosso. Então eles falam, a bancada do Amém. Mas como bancada do Amém? O vereador ele foi eleito dentro de um projeto. Ele votou sim no projeto que ele foi eleito. Então, não existe bancada do Amém. Se a oposição fala, tem que falar mesmo. A oposição foi feita para falar mal
da situação, senão não precisa de oposição, né? Então eu respeito a oposição, não tem nenhum problema particular com ninguém, não tem nenhuma desconforto, porque faz parte, não adianta reclamar. Mas ao mesmo tempo, a bancada nossa no primeiro mandato foi maravilhosa, no segundo, né? Estamos aí de novo no segundo mandato, a bancada é muito boa, os vereadores ajudam muito, né? Obviamente sempre pode fazer mais, né? Eu sempre falo, sempre pode fazer mais. O prefeito João Carlos pode fazer mais, tá? Ele pode fazer mais. O prefeito João Carlos pode fazer mais. Cometeu erros, comete. Todos nós, eu se eu fosse prefeito, você se fosse prefeito, ia cometer erros. E o João Carlos comete erros, ele não é perfeito. Perfeito é só Deus. Mas o balanço que eu faço da administração João Carlos é positivíssima. O hospital é maravilhoso, outras atitudes que ele tomou, né? Ele mudou muito a prefeitura. Eu sou entusiasta do prefeito João Carlos e sou entusiasta da política. Eu acho que nós temos que participar da política cada vez mais. Ao invés de reclamar, participa. Wagner Pérez, digo agora, na próxima, algum dia é a intenção de ser um prefeito, por exemplo? Vou sincero dizer para você, eu sou entusiasta da política, eu gosto de política, mas eu acho que eu não tenho o dom. Eu não tenho dom para ser prefeito. Porque se fosse só a campanha, eu garanto para você que eu seria. Porque a campanha, adoro uma campanha política. Acho fantástico uma campanha política. Mas depois, administrar, né, o órgão público, a parte pública. Eu sou um administrador, tenho empresa, sou administrador, sou empresário, mas eu acho que eu não tenho o dom para administrar coisa pública. Eu acho que precisa ter um dom. E eu não tenho. Como eu não tenho o dom de ser um técnico. Né? Então eu tenho essa visão. Eu acho que eu não vou ajudar. Eu acho que eu vou atrapalhar. Então quando eu acho que eu vou atrapalhar, eu não participo. Eu pretendo, obviamente, apoiar o nosso grupo na próxima eleição, pretendemos participar do processo eleitoral, vou trabalhar o máximo que eu posso, mas eu acho que eu não tenho o dom de ser candidato. Então essa eu vou pular. Mas participar, você pode estar certo que eu vou participar e o meu grupo político aí pode contar comigo, mas ser candidato a prefeito, dessa água não beberei, a gente não pode fazer. Depois que você tem já a minha idade, já sabe que não é bem assim que funciona o mundo, né? Nunca é uma palavra muito forte, né? Mas eu acho que enquanto eu achar que eu não tenho o dom para ajudar, eu não vou entrar, não. Se um dia eu mudar de ideia, eu posso até participar, mas no momento eu acho que eu não vou ajudar. A administração pública, ela não é como a administração particular de uma empresa. Não, é totalmente diferente. Você tem aí um funcionalismo público para dar, secretariado, e mesmo você fazendo tudo correto, tem a oposição em todos. E é muita gente te puxando, tentando te puxar para baixo, né? E o jogo é esse e não vai mudar. E não vai mudar. Eu tenho o maior respeito pela oposição e não vai mudar. Então, quer dizer, eu sei de tudo isso aí. E por isso que eu acho que eu não tenho o dom. Porque tem que conviver com isso, tem que conviver. Reclamar não vai resolver nada. Então, eu acho que eu não tenho o dom para ser candidato. Eu posso até ser, não pode ganhar. E você tem que entrar para ganhar. Então, você tem que entrar para ganhar. Na minha vida, tudo que eu entrei foi para ganhar. Sim. Né? Inclusive, nas 2 eleições nós participamos, fomos vencedores. Então a gente entrou para ganhar. Mas eu tenho certeza que no momento certo vai aparecer o candidato e a gente vai apoiar e vai dar tudo certo. Muito bom. Vamos? Vamos. Ô Wagner, bom, você sabe que tem muita gente que gosta de você, que admira você e por tudo que você faz e tudo que você é. Então, tem alguns recados para você aí. Que bom. Vamos lá, nosso produtor Carlos. Tem alguns recados ali que você vai poder ouvir. Olá, sou o Fábio, da empresa FRG Informática. O que eu posso dizer sobre o Wagner? Que eu conheço há muitos anos. Ele é uma pessoa visionária. Ele tem um talento nato para negócios e contribui muito para a geração de empregos em nossa cidade. Ele é uma pessoa que sempre faz a diferença naquilo que se propõe. Com as bênçãos de Deus, desejo a ele ainda mais sucesso. Um forte abraço. A Rosane me confiou a responsabilidade de falar em nome de toda a diretoria da Full-Time sobre a pessoa do Wagner, como empresário, como ser humano. Então, Wagner, antes de tudo, eu deixo aqui o nosso carinho, nossa gratidão
por essa oportunidade de fazer parte da família Full Time e de ter o senhor como nosso mentor, nosso líder. Obrigado por esse desenvolvimento de talentos. Não tem como deixar de falar também da parte humana, que você se preocupa com o próximo, com o meio onde a gente vive, todo tipo de contribuição para as entidades, para as escolas, as universidades, todas as ações que você faz como empresa, como pessoa física, para fortalecer a nossa sociedade e também principalmente na formação dos jovens, e isso é louvável. Então, o Wagner é o exemplo perfeito de um líder que não pensa só em se destacar, mas também em capacitar outros líderes dentro da empresa. E obrigado por acreditar na nossa capacidade e incentivar para alcançar cada vez o nosso melhor, para estar sempre nos desafiando, nossos limites no extremo máximo e, claro, superando nossas expectativas. Então, Wagner, mais uma vez, em nome da Rosane, da Ana Laura, do Fernando Machado, do Fernando Lopes e de mim, obrigado por acreditar em nós e deixar a gente fazer parte dessa jornada da Full Time. Eu tenho certeza que o melhor está por vir. Um abraço de sua equipe, de líderes e gestores, muita saúde e sucesso. Tio Vaguinho, meu tio querido, amado, que desde quando eu nasci estava lá presente, sempre ajudando, sempre perto. Quando eu cresci, foi quem me ensinou muita coisa, sempre acompanhava você quando você saía, nos churrascos, me ensinou muito e ainda me ensina até hoje. Um cara extraordinário, de uma sabedoria imensa, simples, que ajuda sem querer mostrar para as pessoas que isso é o primordial, é o principal. Tio, te amo muito, desejo que você seja muito feliz e conte comigo sempre. Um beijo da sua amada Mariane. Um beijo. Hoje eu estou aqui para falar um pouco do Wagner. Wagner Pérez é uma pessoa muito especial para mim. Ele é meu tio, é meu amigo, meu sócio. Hoje nós temos várias coisas aí que a gente trabalha junto. É uma pessoa que eu sempre respeitei muito, sempre aprendi muito com ele e eu admiro muito você, Wagner. Muito obrigado pelos ensinamentos que você me deu desde o começo da minha vida, da minha carreira aí. E eu gosto muito de você e para mim falar de você é um prazer e eu falo sempre com muita alegria. Valeu, tio, um abraço. Wagner, hoje é um dia muito importante. Estou falando de você, meu irmão, meu amigo. Você é uma pessoa extraordinária, se tornou um irmão maravilhoso, uma pessoa muito boa, simples e de coração enorme. Desejo a você toda a felicidade do mundo, meu querido irmão, e seja feliz sempre. Wagner, meu irmão caçula, Rapinha do Tacho, hein? Tá no podcast, um podcast maravilhoso, é o Pod Café. Queria dizer para você que eu orgulho muito de ser seu irmão. Você é uma pessoa maravilhosa, gosta muito de festas, gosta muito de gente, tá sempre com gente perto, gente falando, gente conversando, gosta muito porque faz muitas festas. Como profissional, você é uma pessoa muito boa, maravilhosa, um comerciante nato, um vendedor nato, ajudou muito a PPA a entrar em São Paulo. São Paulo, um mercado difícil, você é novinho, 18 anos, 17 anos, foi para São Paulo e difundiu a PPA para todo o canto de São Paulo. Meu amigo, eu quero dizer para você que você é do meu coração, você é uma pessoa que a gente respeita muito como profissional, como amigo, como irmão, e a gente é muito junto, né? Nós estamos muito juntos nesse momento, muito importante da minha vida, da sua vida, vidas diferentes, mas nós estamos muito juntos. Um abraço a você, Deus que ilumine, que continue a ser uma pessoa que gosta de gente, gosta das pessoas e que gosta de fazer as coisas, as pessoas muito felizes. Tá? Um abraço para você e Deus que te ajude a continuar sempre assim. Abraço. Só queria passar rapidinho aqui para dizer que a minha admiração pelo meu pai é além dessa vida, tanto como um empresário de sucesso que ele é, tanto quanto uma pessoa maravilhosa que ele é, mas
principalmente como um pai, como essa figura paterna que ele é e tudo que ele representa pra mim. E pai, eu só queria dizer que eu sou eternamente grato e abençoado por ser seu filho e ter você como pai, que você me inspira a ser uma pessoa melhor cada dia que passa, e eu te amo muito. Beijo. Bem, é até meio clichê a gente falar que 30 segundos é muito pouco tempo, mas realmente é muito pouco tempo pra gente falar de uma pessoa tão especial, de coração tão grande, humilde, sempre preocupado com o outro, até mais preocupado com o outro do que consigo mesmo, né? Eu sou grata por ter encontrado você, por ter a possibilidade de conviver com uma pessoa tão especial como você. E espero desfrutar de muitos momentos alegres ainda e felizes ao seu lado. Um beijo, meu amor. Esses são alguns. Muito obrigado. Fico até emocionado e constrangido. Não é tudo verdade, não. Faltou um filho aí, né? Faltou o Nicolas ficou com vergonha. Pega vergonhoso. Mas Ele tá mudando. Já tá trabalhando, já tá na empresa, já tá mudando. Mas os meus filhos são maravilhosos e tenho muito orgulho deles. Muito bom. Ô Wagner, ali teve uma palavra ali que o Flávio falou ali, que o Wagner é muito festeiro. Conta pra nós essa história aí dele. Sempre Wagner, fui, festeiro. sempre gostei. Gosto de pessoa, gosto de gente, desde muito novo. Sempre conciliei uma vida noturna, festas com trabalho, né? Minha juventude toda eu sempre aproveitei muito, mas sempre trabalhei muito. E é uma coisa meio antagônica, né? Como é que você gosta da noite, gosta de festa e gosta de trabalhar? Então eu sempre dormi muito pouco. Sim. Então desde muito novo eu sempre dormi muito pouco. E gosto muito de festas, tanto festas pessoais, né, como festa corporativa, né? A gente, na PPA, no longo da nossa carreira na PPA, a gente sempre usou de festas para fazer relacionamento. No fundo, o que está por trás de tudo isso aí? Chama relacionamento. Então, a vida é um grande relacionamento, né? Com os amigos. E na parte empresarial, é relacionamento. Minha vida toda, me considero, até hoje, um vendedor. Eu me considero um vendedor. Qual é a sua profissão? Vendedor. E vendedor é relacionamento. Exatamente. E nada melhor do que... Só que o relacionamento, as pessoas... Eu penso assim, relacionamento não é a reunião de trabalho, visitando um cliente dentro do escritório, conversando sobre negócio e que faz negócio. Não é assim que faz negócio. O negócio é feito fora. O italiano sempre fala uma coisa, você não faz negócio com o italiano se não for na mesa de comida. O chinês é igual. Para fazer negócio com o chinês, é comendo. Com o italiano, é comendo. Então, eu sempre procurei ter esse relacionamento extra. Eu falo que eu não tenho clientes, eu tenho amigos. O cliente que eu atendo é meu amigo. Então, a festa eu usei sempre na minha vida para isso também. Apesar de, obviamente, eu uso porque eu gosto de festa, independente do negócio. Obviamente, a vida toda eu fiz muita festa sem ter nenhum interesse de negócio. Mas eu levei esse conhecimento para o mundo dos negócios. Então, até hoje, acabamos de ter aí uma convenção da PPA maravilhosa, como sempre. Cada uma melhor que a outra, né? A Mariane agora é a executiva que toma conta disso, aprimorando cada dia mais. Você teve lá também? Aprimorando cada vez mais, né? Profissionalizando, sem perdendo. Profissionaliza, mas sem... Esse é o maior segredo, na minha opinião, que a PPA está conseguindo fazer com maestria. É profissionalizar, crescer, sem perder aquele lado humano da coisa. Não ficar aquela coisa enlatada, né? Então a gente tem que procurar cultivar isso muito forte, que é o relacionamento humano. Pro bem e pro mal, o ser humano é que resolve. Então, é esse que me faz motivar a ter convivência. Eu prefiro conviver, prefiro ter os dissabores da convivência com o ser humano do que não ter convivência com o ser humano. Gosto muito disso. Uma aula, né, da Flávia? Uma aula. E dá outro podcast. Sim, né? dá. Deixamos de fazer alguma pergunta? Exatamente, mas perguntar. Tudo bem, acredito que tivemos aí um bate-papo legal, agradeço muito. Obviamente tem assuntos, né? Falei para você do hospital, dá um podcast. Fazendo Esperança, dá outro podcast. E a questão da ITEC, FATEC, dá outro podcast. Quer dizer, tem muita coisa aí que
realmente vocês podem explorar aqui no Pod Café. Eu disse a vocês e reitero que o trabalho de vocês é muito bonito, muito importante. Continuem com ele, porque vocês vão dar voz a muita gente que precisa de ter voz. Muitos projetos, muitas coisas boas. E nós temos que trabalhar fortemente para melhorar a nossa cidade, para cuidar da nossa cidade, porque é aqui nós vivemos. Então eu sou muito grato a Garça e Garça, eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance para ajudar a Garça a desenvolver e melhorar a vida das pessoas, dessa juventude, da infância, porque nós temos só coisas boas. Deus nos deu o dom de fazer coisas boas. Então nós temos que ser grato a Deus todo dia e tentar fazer o melhor que a gente pode. Então é o que me norteia na vida, é isso. E eu acho que isso pode ser até uma mensagem, né, para todo mundo que está assistindo a gente. Vamos ajudar a cidade. Críticas, ok, é sempre bem-vinda, mas sempre com um plano, com uma ajuda para ajudar a melhorar essa crítica que foi feita. Então eu convido a todo mundo aí, inclusive nós já fazemos, mas continuar fazendo também, essa ajuda a nossa comunidade, a cidade, não pensar só no nosso privado, na nossa casa, mas pensar no próximo também. Nós temos um instituto, né? Sim. Foi criado agora o Instituto Mara Pérez, que eu acredito que vai ter condição de contribuir muito com tudo que nós estamos falando aqui, né? Então, acredito eu que em breve vai ter novidades, a gente vai estar fazendo coisas, fazendo ações, e a gente tem que realmente fazer isso. E minha cunhada faz isso com muita maestria e nós temos que dar sequência. E vamos dar sequência, pode ficar tranquilo, nós vamos dar sequência. Não só a família Pérez, não, é a sociedade. Nada pode personalizar. Personalizar não é bom. Tem que ter líderes, que tem que puxar, que tem que ter um direcionamento. Mas sempre é equipe, sempre é um time, sempre é muita gente envolvida. É assim que faz o jogo jogar. Sim. Exatamente. Vamos encerrar por hoje, então? Vamos. Eu queria ficar mais aqui, mas não, tem muita conversa, já. Mas a gente marca uma outra, né? Isso. Muito legal. Ô Mari, como diz o Paulo Novaes, nosso último entrevistado, um grande abraço, viu? Porque ele disse que tem que ter 10 abraços por dia, no mínimo. Né? No mínimo. Então, um grande abraço para você. Leve isso aí para você também. O Paulinho foi muito bem também aqui com a gente. Mário, vamos agradecer ao Chiquinho lá do Jornal Mais e também o Garcim Foco, está sempre com a gente, nosso estúdio aqui da Garcine, através do nosso amigo Carlos, e a Criare Comunica, que é a nossa agência de publicidade. Exatamente. E você que gostou desse episódio, quer nos acompanhar, quer nos seguir, segue a gente no Instagram, Oficial Pod Café, e também estamos no YouTube, Spotify e Facebook, como Pod Café. Segue a gente, se inscreva, curte, põe o sininho lá para sempre receber nossas notificações e acompanha a gente. Mário, mais um. Valeu. Obrigado. Até a próxima. Tá com a mão quente. Até a próxima. Gente, beijo. Beijo. Tchau. Bom. Valeu. Ótimo. Foi